Em uma sala de aula tensa na escola secundária número 2 de Jiangxing, um quadro anuncia que falta apenas um dia para o exame unificado. O professor da turma, Shen Fan, dá as instruções finais. Ele diz aos alunos que farão o exame de artes liberais para prepararem um material de AI e dá um lembrete mais sério àqueles que farão o exame de artes marciais para prepararem o equipamento e as armas de combate de AI. O professor Shen Fan então adverte sobre o risco mortal do exame de admissão para a Faculdade de Artes Marciais. Ele aconselha fortemente qualquer aluno com uma habilidade despertada abaixo do nível de não fazê-lo. De seu assento, um aluno chamado Xu Jingbin sorri sentindo que o aviso do professor é direcionado a ele. Ele pensa consigo mesmo que transmigrou para este mundo chamado Estrela Azul. É tecnologicamente semelhante ao seu antigo, mas também é habitado por feras ferozes e sedentas de sangue. Para contrariar isso, alguns humanos despertaram superpoderes. Neste mundo, as pessoas podem despertar várias habilidades aos 16 anos, que são classificadas em uma escala de fiéis. No entanto, a maioria das pessoas só desperta habilidades entre Fiji, enquanto ele considera seu próprio poder. Um pequeno flash de relâmpago aparece. Ele revela que sua habilidade é uma eletricidade fraca de nível e observa com decepção que seu poder é comparável apenas a um simples cacetete. Enquanto Xu Jingbin reflete e um colega de classe loiro, Hong Tian, bate em sua mesa. Ele pergunta sarcasticamente se Jingjing ainda planeja fazer o exame de artes marciais, chamando de lixo de nível e que só envergonharia a escola. Wang Tian sugere que Xu Jingbin escolha artes liberais e oferece a ele um futuro como um pequeno escriturário em sua empresa. Antes que Xu Jingbin possa responder, uma colega de classe, Lin Xinji, se levanta e diz a Hong Tian para cuidar de seus próprios negócios. Irritado, Hong Tian zomba dela e promete mostrar a ela quem é o melhor durante o exame. Enquanto se afasta, ele olha para trás e acrescenta um comentário cruel, prevendo que Xu Jingbin morrerá nos terrenos do exame. Depois que Hong Tian sai, Lin Xinji se vira para Xu Jingbin com preocupação. Ela o aconselha a ignorar as palavras de Wang Tian e sugere que mudar para artes liberais pode não ser uma má opção. Xu Jingbin escuta silenciosamente, sua expressão ilegível. Perdido em pensamentos, Xu Jingbin olha para seu formulário de inscrição para o grande exame unificado Xia. O formulário lista sua habilidade elementar de nível I. No grande reino Xia, a educação é dividida em artes liberais e artes marciais. Aqueles com habilidade de baixo nível podem escolher artes liberais para uma vida comum. O caminho das artes marciais é muito mais perigoso. Os alunos devem entrar em uma área designada e lutar contra feras ferozes até a morte para passar. Só sobrevivendo é que se pode esperar entrar em uma universidade de usuários de habilidades. Lá, com anos de treinamento, até mesmo uma pessoa não classificada pode se tornar um usuário de habilidade verdadeiramente poderoso. Xu Jingjing entende porque seu professor e Lin Xin estão preocupados. Ele sabe que eles temem o que pode acontecer se ele fizer o exame. No entanto, ele também reconhece que não pode escapar da constante ameaça das feras. Esse pensamento desencadeia uma memória dolorosa de uma besta presa de seu passado, onde ele se ajoelhou quando criança chorando sobre os corpos sem vida de seus pais. A memória fortalece sua determinação. Ele não quer ser impotente de novo? Com determinação, ele levanta seu formulário de inscrição e declara firmemente que ainda escolherá o exame de artes marciais. Quando o sol se põe, Xu Jingbin está em um salão de treinamento praticando incansavelmente com uma lança longa. Ele canaliza sua habilidade elétrica na arma, fazendo com que raios azuis crepitem ao longo de seu comprimento. Com um grito, ele executa um golpe poderoso. O treinamento intenso o deixa rapidamente exausto. Ele solta um grande bocejo reclamando de como está cansado, então desaba no chão, com sua lança caindo ao lado dele. Deitado no chão, Xu Jingbin pensa sobre seu treinamento. Ele tem praticado com a lança por 2 anos e meio. Apesar de seus esforços, sua proficiência ainda está em um nível iniciante. Ele comprou uma técnica de lança chamada ruptura da galha elétrica por 300 mil, e o que ele acredita que o torna um pouco mais forte do que outros despertos comuns da classe. Enquanto ele está lá, um pensamento sombrio passa por sua mente. Ele sabe que a taxa de mortalidade para alunos abaixo da classe do exame está aumentando a cada ano. Esse pensamento fortalece sua determinação. Para entrar em uma universidade despertada, ele deve estar preparado para lutar com tudo que tem. Ele se levanta e se aproxima de uma máquina, cerrando o punho. Enquanto sua mão se aproxima do painel da máquina, uma interface holográfica azul de repente se materializa, exibindo a ativação do sistema. Os olhos de Xu Jingbin se arregalam em choque enquanto ele tenta compreender o que está acontecendo. A ativação do sistema termina e uma nova mensagem pergunta se ele quer reivindicar o pacote de presente para novatos. Ainda no chão, ele percebe que isso pode ser o lendário sistema de trapaça para transmigradores. Seu choque se transforma em excitação. Um largo sorriso se espalha em seu rosto enquanto ele se pergunta o que o pacote de presente contém. O sistema imediatamente revela o conteúdo, uma super habilidade de nível e 2.000 pontos de habilidade. Ele fica momentaneamente sem palavras. Uma habilidade de nível é extremamente rara. Em um país importante como Zeuá, uma pessoa com uma instantaneamente recrutada pelas principais universidades e cultivada em uma potência
Xu Jinglin está atordoado por sua fortuna inacreditável. A revelação o enche de esperança. Ele percebe que, mesmo que tenha nascido como lixo de nível, este sistema lhe dá a chance de mudar seu destino. Com um sorriso determinado, ele estende a mão, crepitando com sua velha eletricidade fraca e diz reivindicar, aceitando o presente sem hesitação. Imediatamente, 3 janelas do sistema aparecem. O pacote de presente para novatos é reivindicado, 2.000 pontos de habilidade são creditados e o sistema começa a distribuir sua nova habilidade de nível, nuvem rocha, trovão raio de Deus. O poder surge diretamente em seu coração. O processo é incrivelmente doloroso. Um poder imenso irrompe de dentro dele enquanto um violento raio roxo surge através de seu corpo, rasgando sua camisa. Uma barra de progresso aparece, subindo lentamente enquanto a energia explode para fora, quebrando o interior da sala. A explosão é tão poderosa que estoura a janela do apartamento. A comoção é notada na rua abaixo. Uma mulher aponta para a estranha energia e seu filho pergunta o que está acontecendo. Um jovem faz freneticamente uma ligação pedindo a alguém para chamar o corpo de bombeiros para o filho da família Xu. Dentro, Xu Jinglin se contorce em agonia enquanto a integração continua além de 50%. Nas ruas, as pessoas olham para cima enquanto o céu fica escuro e sinistro. Acima do apartamento, um dragão colossal formado de raios azuis crepitantes se materializa. O evento atrai indivíduos poderosos. Um homem em um arranha-céu se pergunta se uma besta poderosa está invadindo. Em outro lugar, um comandante militar ordena que a terceira legião de Jianshen fique em alerta máximo. De volta ao apartamento, o dragão de raio gira no céu antes de mergulhar de volta, canalizando sua imensa energia para o corpo de Xu Jinglin. Xu Jinglin solta um grito final enquanto a barra de progresso do sistema salta para cima. A luz e a dor desaparecem, substituídas por uma mensagem simples. Transformação de habilidade completa. A energia avassaladora diminui, deixando Xu Jinglin em sua sala de treinamento devastada. Ele lentamente fecha o punho sentindo o imenso poder que agora comanda. Eletricidade azul e rocha potente estala em volta de sua mão. Um sorriso confiante se espalha pelo seu rosto. Ele reconhece que essa habilidade de nível está em um nível completamente diferente. Ele acha que sua antiga habilidade era como um cacetete elétrico, mas esse novo poder parece forte o suficiente para quebrar uma pessoa com um golpe. Sua empolgação diminui ao ver a destruição. As janelas estão quebradas e as paredes estão rachadas. Ele acha que a comoção foi um pouco grande demais e sente aliviado por ter conseguido controlar parte da energia. Ele então se lembra da outra parte de sua recompensa, 12.000 pontos de habilidade. Ele se pergunta em voz alta para que serve enquanto toca na interface do sistema. O sistema explica que os pontos de habilidade são obtidos matando feras ferozes e podem ser usados para aumentar seus níveis e habilidades. Um sorriso malicioso retorna ao seu rosto. Ele expressa seu deleite com um sistema de trapaça simples e diz para abrir o painel do sistema. Uma tela de status detalhada aparece exibindo seu novo perfil, seu nome, seu nível como despertado não classificado, sua nova habilidade de nível, o trovão divino do céu roxo, e seus 2.000 pontos de habilidade disponíveis. Com o exame unificado a apenas um dia de distância, os olhos de Xu Jinglin brilham. Ele sabe que deve usar esses 2 intos com sabedoria para maximizar seu poder de combate. Um raio estala ao redor de sua mão enquanto ele diz ao sistema para alocar os pontos para ele. Xu Jinglin decide usar seus pontos logicamente, raciocinando que todas as habilidades vêm do corpo e do espírito humanos. Ele escolhe fortalecer esses 2 atributos primeiro. À medida que o sistema processa os pontos, suas estatísticas de físico e espírito aumentam rapidamente. Uma onda de energia rocha escura irrompe e gira ao seu redor. Ele parece um pouco atordoado, maravilhando-se com a sensação de sua energia vital e pensamentos sendo aprimorados. Fechando o punho, ele sente um novo poder dentro de si. Ele lança um soco de teste e um vórtice de raio azul e roxo explode de seu punho, uma demonstração de poder muito além do que ele poderia fazer antes. Ele olha para sua mão cercada por energia crepitante e entende que ao aumentar seus atributos básicos, seu controle sobre suas habilidades e poderes de combate também será mais forte. O painel do sistema confirma a atualização mostrando que seu físico agora é 141 e seu espírito é 60. Ele explica que cada ponto de habilidade era igual a 0 vezes unidades de energia vital ou energia espiritual. Um sorriso confiante se espalha pelo seu rosto. Ele acredita que, com sua força atual, entrar em uma universidade despertada será fácil, mas se pergunta como ele se compara agora aos outros 61 candidatos na província também, especialmente os gênios treinados desde a infância. Decidindo descobrir, e chuta sua lança para cima dos escombros no chão. Enquanto a pega e a joga sobre o ombro, ele resolve ir ao salão de artes marciais para testar seus novos níveis de poder. Enquanto se prepara para sair, a porta de seu apartamento é repentinamente aberta.
Uma equipe de 3 bombeiros entra correndo, pronta para combater um incêndio, deixando Jinjin atordoado. O bombeiro-chefe, parecendo confuso com a falta de fogo, explica que recebeu uma ligação sobre um incêndio neste local. Parado na sala destruída, Xu Jingin explica calmamente que a comoção foi causada por seu treinamento de habilidade e que agora está tudo bem. O bombeiro-chefe aceita a explicação sabendo que incidentes com indivíduos despertos são comuns. Ele aciona o rádio para sua equipe para recuar. Ao sair, ele olha para Xu Jingin com admiração, pensando como uma geração mais jovem é formidável para causar tal comoção apenas praticando. Pouco depois, o caminhão de bombeiros vai embora, enquanto Xu Jingin, agora em seu uniforme escolar e carregando sua lança, caminha pela rua. Um vizinho que ele chama de Tio Yan pergunta se ele está bem após um estar. Xu Jingin garante a ele que está tudo sob controle. Percebendo a lança, o vizinho elogia por ser tão diligente, praticando mesmo com o exame no dia seguinte. A história então explica que os salões de artes marciais são importantes neste mundo. Para avançar, uma pessoa despertada deve treinar seu físico e espírito. Os salões oferecem campos de treinamento que são essenciais, pois nem toda família pode pagar por uma sala de treinamento privada. As 2 cadeias de salões de artes marciais mais famosas são Thunder e Brutal Bear. Xu Jingin chega ao Thunder Martial Arts Hall. A narração explica que o Brutal Bear Hall é caro, principalmente para estudantes de famílias ricas. O Thunder Hall, no entanto, é gratuito para todos os alunos do ensino médio, tornando muito popular. Dentro do movimentado salão, Xu Jingin vê um rosto familiar em um grupo de estudantes. A garota com longos cabelos pretos e olhos vermelhos é Tanshi, sua prima. Ele se aproxima dela e pergunta por que ela está no Thunder Hall. Surpresa ao vê-lo, Tanshi responde que ela só veio com um amigo. Xu Jingin se desculpa educadamente, dizendo a Tanshi e seus amigos para continuarem sua visita enquanto ele segue para a sala de treinamento. Enquanto ele se afasta, Tanshi o observa, pensando que ele parece um pouco diferente. Sua amiga Leg Xiaoyi é imediatamente cativada pela aparência de Xu Jingin, chamando de bonito e perguntando Tanjibun. Tanshi explica que ele é seu primo Xu Jingin, também um aluno do 3º ano que fará um exame de artes marciais amanhã. Xiaoyu suspira, dizendo que ele seria um ótimo namorado. Um amigo a provoca por estar apaixonada e ela concorda entusiasticamente. Ouvindo isso, Tanshi decide trazer sua amiga de volta à realidade. Ela revela que a habilidade despertada de Xu Jingin é apenas de nível. A notícia destrói a fantasia de Xiaoyu e ela grita que pena. O amigo sorri, comentando que é louvável que alguém com uma habilidade de nível e faça o exame de artes marciais. Tanshi, no entanto, parece preocupada, dizendo que a coragem não tem sentido quando o risco é tão alto. Mudando de assunto, Tanshi lembra ao grupo que eles estão lá para visitar Ordem. Xiaoyu concorda, mencionando que passam todo o ensino médio no caro Brutal Bear Hall e sugere que relaxar antes do grande exame é uma boa ideia. Enquanto isso, Jinji encontra uma sala de treinamento de Nietzsche vazia. Ele está diante de um grande ovo redondo com sua lança. Enquanto agarra aí, percebe que ela parece muito mais leve. Ele percebe que a lança não mudou. Seu próprio corpo se tornou muito mais forte. Ele considera que esta velha arma pode não ser mais adequada, mas com o exame amanhã não há tempo para encontrar uma nova. Ele decide primeiro testar sua força física máxima sem sua habilidade de raio. Ele respira fundo, aperta o punho, empurra a lança para frente. A arma atinge o centro do alvo com uma força incrível. O golpe deixa uma teia de aranha de rachaduras no alvo de treinamento avançado. Um display digital acima dele mostra o número 321. O equipamento da sala é feito de um metal de memória especial, permitindo que ele se auto-repare automaticamente. Xu Jingin está atônito. Sua força física pura dobrou. Ele sabe que a saída mais forte para um despertado normal não classificado é de apenas cerca de 100 calorias, tornando sua força a base excepcional. Satisfeito, ele decide experimentar sua nova habilidade de nível S. Seus olhos brilham em azul enquanto ele espera para canalizar o trovão divino do céu púrpura. Arcos de relâmpagos roxos e azuis crepitam ao redor de seu corpo. Com um salto poderoso, ele abaixa sua lança sobre o alvo, criando uma explosão massiva de energia elétrica. Ele olha para a nova leitura em incríveis 3.021 calorias. Xu Jingin está emocionado com quão poderosa é sua habilidade de nível C. O padrão para um despertado de primeira camada é de apenas 1.000 calorias. O fato de que ele, ainda não classificado, pode desencadear um ataque comparável a um despertado de primeira camada de nível mostra seu novo potencial, mas ele não terminou. Com relâmpagos ainda crepitando ao seu redor, ele declara que este não é seu limite. Ele decide usar seu verdadeiro golpe mortal, uma técnica que empia sua força aprimorada, sua habilidade e suas habilidades de combate em um único ataque. Ele canaliza toda a sua energia na lança, que fica coberta de intensos raios roxos. Ele balança a lança em um amplo ar. À medida que a ponta da lança se aproxima do alvo, o relâmpago se condensa em uma única esfera brilhante de poder.
Com um grito feroz de quebrar, ele desencadeia o ataque. A lança se conecta resultando em uma explosão massiva de energia roxa que envolve completamente o alvo. A força do ataque envia uma onda de choque por todo o salão de artes marciais. No estádio principal, os alunos são abalados com gritando, perguntando se foi um terremoto. No chão da sala de treinamento, Tan Shi, Xiaoyu e seus amigos são desequilibrados. O amigo reconhece as poderosas flutuações de energia, afirmando que estão no nível de um verdadeiro despertador. Eles se perguntam se um novo estudante do ensino médio de nível despertado acabou de aparecer, já que todos os conhecidos treinam no outro salão. Impulsionado pela curiosidade, Tan Shi diz que eles deveriam ir ver. O grupo segue o rastro de energia pelo corredor. Ao virar uma esquina, eles ficam cara a cara com Xu Jingjing, que está deixando Jin Kang, a ponta de sua lança agora envolta em um pano. Tan Shi o chama, surpreso ao vê-lo ali. Xu Jingjing diz calmamente que está indo para casa se preparar para os memes, sem dar nenhuma dica do poder que acabou de sair. Seu amigo lhe deseja sorte, mas diz ao grupo para esquecê-lo, apontando para a sala de treinamento que Xu Jingjing acabou de deixar, dizendo que a energia veio de lá. O grupo se aproxima da porta. Espiando para dentro, eles veem uma cena de total devastação. O alvo avançado de metal de memória foi completamente destruído e a parede reforçada atrás dele é uma enorme cratera de entulho. A sala inteira é um desastre. Tan Shi, Xiao e os outros só conseguem olhar em puro choque, incapazes de compreender o nível de poder destrutivo que foi desencadeado em uma sala de treinamento do ensino médio. Olhando para a destruição, Xiao exclama que até mesmo o metal de memória avançado foi explodido, o que exigiria um ataque incrivelmente intenso. Ela se pergunta se algum estudante do ensino médio em sua cidade de Jiangxin é realmente tão poderoso. O amigo de cabelo castanho dispensa a ideia. Tocando na borda da cratera, ele diz que a energia residual parece muito violenta para um estudante do ensino médio. Ele teoriza que era um poderoso usuário de habilidade de segunda ordem que entrou por engano no andar de nível estudantil. Outro amigo concorda, acrescentando que nem mesmo um gênio da capital provincial poderia fazer isso, tornando impossível que tal pessoa esteja em sua pequena cidade. Xiaoyu, no entanto, sugere uma teoria diferente. Ela aponta que a única pessoa que viram por perto era Xu Jingjing e sugere animadamente que ele pode ser um super gênio escondido. Seus amigos ridicularizam a ideia perguntando se ela tem lido muitos romances. O outro aponta que Xu Jingjing é um usuário de classe conhecido que teria sorte de ter uma força de ataque de 300. Seu amigo oferece uma explicação mais lógica, sugerindo que o usuário poderoso simplesmente saiu pelo outro corredor. Ele então se vira para Tan Shi, que tem ficado em silêncio, e pede sua opinião. Tan Shi simplesmente responde, talvez dando um passo à frente para inspecionar os danos. Enquanto ela passa a mão ao longo da parede estilhaçada, ela percebe que as marcas de impacto parecem ter sido deixadas por uma lança longa. A imagem de seu primo com sua lança pisca em sua mente. Uma profunda suspeita se forma e ela silenciosamente se pergunta se Xu Jingjing fazer o exame de artes marciais é realmente ele superestimando superior suas habilidades. O dia seguinte é claro e brilhante, o dia do exame de artes marciais. Dezenas de ônibus chegam a um enorme local fortificado, deixando estudantes armados com várias armas. Entre elas está Xu Jingjing caminhando com uma passada calma e confiante com sua lança no ombro. Os alunos se reúnem perto de uma cerca alta, olhando para os terrenos do exame com uma mistura de admiração e terror. Um aluno reclama nervosamente, lembrando que os exames anteriores tinham feras muito mais fracas. O consenso é que o exame deste ano será incrivelmente difícil. Enquanto os alunos compartilham seus medos, uma voz arrogante corta a multidão. Um jovem de cabelos compridos com uma grande espada zomba de sua covardia. Ele declara que qualquer um que não consiga lidar com um rinoceronte unicórnio é inútil, deixando os outros alunos sem palavras. Perto dali, o melhor amigo de Xu Jingjing, Liu Ji, pergunta quem é o cara arrogante. Xu Jingjing o identifica como Zhou Minjiang. Liu Ji explica que Zhou Minjiang é um gênio conhecido com uma habilidade de classe B que já avançou para se tornar um usuário de habilidade de primeira ordem, um feito raro para um estudante do ensino médio. Xu Jingjing olha para o prodígio com um sorriso confiante e um brilho competitivo em seus olhos, silenciosamente se perguntando quem é mais forte. De repente, uma voz alta chama a atenção do candidato. Um homem de aparência severa com uma cicatriz, vestido com um uniforme de estilo militar, se apresenta como Wu Haiyang, o comandante-chefe do exame. Ele diz que antes que o Tseng comece, ele revisará as precauções importantes. Em pé em um veículo militar, o comandante Wu Haiyang anuncia que o exame durará 12 horas, das 9 às 20. Ele gesticula para a vasta cidade em ruínas que serve como local do exame. Ele explica que é dividido em 4 zonas: externa, central, interna e principal. Os alunos ganham pontos matando feras com a pontuação aumentando com base na classificação e força da fera. A expressão do comandante fica séria ao dar seu aviso final.
Ele diz que a área central é como uma pergunta bônus destinada apenas aos melhores alunos. Ele exorta todos a agirem de acordo com suas habilidades e não arriscarem tolamente suas vidas por uma pontuação mais alta. Ouvindo o comandante, Shu Jingjing reflete sobre suas próprias habilidades. Antes de seu power-up, ele teria se limitado à área externa, mas agora cheio de poder e ambição, ele está determinado a carregar profundamente no círculo interno e talvez até desafiar a área central. Um anúncio é feito para que os alunos recebam seus materiais de exame. Shu Jingjing e Xiaomi se aproximam do professor Shen Fan, que está entregando mochilas táticas. Shu Jingjing recebe sua mochila, que contém um smartwatch para rastrear pontos, barras de energia, uma bebida, um kit médico e uma bola de segurança que pode criar uma grade de alta tensão para afastar feras. Enquanto o professor Shen Fan entrega os suprimentos a Shu Jingjing, ele oferece um último conselho. Ele lembra Shu Jingjing que sua vida é mais importante do que qualquer coisa, mesmo que usar a bola de segurança termine o exame mais cedo. Shu Jingjing agradece respeitosamente ao professor. Naquele momento, uma voz familiar chama seu nome. Ele se vira e vê sua colega de classe, Lin Qingji, correndo em sua direção. Ela gentilmente oferece a ele uma vaga em sua equipe. Com ela está o presidente da classe, Liu Qin, um usuário de classe C, que diz que protegerá Shu Jingjing no salão de exames. No entanto, outro aluno se opõe, argumentando que o exame é uma competição séria. Ele reclama que aceitar um aluno de nível como Shu Jingjing prejudicará suas chances de obter uma pontuação alta. Outro colega de equipe concorda com raiva, acusando Liu Qin de mudar o plano deles. Os dois opositores deixam claro que não querem ser sobrecarregados. Os insultos enfurecem o amigo de Shu Jingjing, Liu Ji, mas Shu Jingjing calmamente o impede. Com um sorriso educado, Shu Jingjing recusa a oferta. Ele diz a Liu Qin e Lin Qingli que agradece a gentileza deles, mas planeja entrar sozinho. Uma preocupada Lin Qingli aceita relutamente sua decisão, pedindo que ele tenha que o dado. O aluno que havia reclamado sorri e sugere que eles procurem o poderoso Wang Tian para se juntar a ele soltando uma risada zombeteira enquanto se afastam. Shu Jingjing os observa ir embora com um sorriso confiante, pensando que ele é mais do que capaz de obter uma pontuação alta sozinho. Um anúncio soa declarando o início oficial do exame. Uma frota de drones invade o céu pronta para transmitir o evento ao vivo. Os portões enormes se abrem e uma enxurrada de alunos invade a cidade em ruínas, gritando seus objetivos. Entre a multidão estão Tang Xi e suas amigas, uma garota determinada com uma espada grande, e o principal concorrente, Zhou Mingjin, que usa sua habilidade de vento para saltar à frente do grupo. Em contraste, Shu Jingjing permanece calmo. Ele dá um único passo e então começa a correr, sua lança na mão, pensando que o exame finalmente chegou e ele está pronto. Enquanto corre, ele toca em seu smartwatch. Uma tela holográfica confirma sua identidade e exibe as classificações em tempo real. Os 3 primeiros lugares já estão preenchidos com Zhou Mingjin em primeiro lugar com 7 pontos, seguido por outros 2 alunos. Shu Jingjing olha para a tabela de classificação com um sorriso confiante. Ele observa que Zhou Mingjin já começou a matar feras, mas a liderança inicial apenas alimenta seu próprio espírito competitivo. Enquanto outros lutam nas sessões externas, Shu Jingjing decide adotar uma estratégia mais usada. Ele decide não perder tempo e ir direto para a área central de alto risco e alta recompensa. Enquanto se move mais profundamente na cidade em ruínas, ele de repente para adiante, ele descobre uma cena horrível, corpo sem vida de outro aluno numa poça de sangue. Ao lado do corpo está uma bola de segurança verde não utilizada, mostrando quão rápido o ataque deve ter sido. Shu Jingjing está perturbado com a cena. Ele percebe que o aluno não teve a chance de ativar sua última defesa. A dura realidade do exame o atinge e ele entende o peso por trás dos avisos de seus professores e do comandante. Ele pensa que se não tivesse recebido sua habilidade de classe S ontem, ele poderia ter acabado no mesmo estado. Reunindo sua determinação, ele aceita a natureza brutal do exame. Ele se ajoelha ao lado do aluno caído e usa o smartwatch do menino para pedir que o corpo seja recuperado. Ele reflete que as oportunidades sempre vêm com riscos. De repente, ele ouve um barulho por perto. Das sombras de um prédio em ruínas, uma grande pata com garras aparece silenciosamente. Um momento depois, um feroz gato das sombras com olhos roxos brilhantes emerge. Shu Jingjing percebe instantaneamente a horrível verdade. As feras haviam deixado o aluno morto como isca. É uma armadilha e a fera avança em direção a ele. Apesar do ataque terrível do gato das sombras, Shu Jingjing permanece perfeitamente calmo. A fera rosna ameaçadoramente enquanto ataca com velocidade incrível, suas garras sombrias estendidas, mas Shu Jingjing é ainda mais rápido. Com um movimento fluido e casual, ele se esquiva do ataque, deixando a fera passar por ele. O gato das sombras aterrissa graciosamente, seus olhos roxos brilhantes fixos em sua presa. Sua reputação é bem merecida. Com um corpo ágil, garras afiadas e uma força de mordida de mais de 1000 quilos, é um matador de novatos merecido. Ele solta um rugido feroz tentando intimidar Shu Jingjing. Enquanto enfrenta a fera, Shu Jingjing pensa sobre o que torna essas criaturas tão perigosas.
Ele sabe que as feras têm uma aura terrível especial que pode paralisar sua presa com medo. Ele ouviu dizer que a maioria das pessoas despertadas ao enfrentar uma fera pela primeira vez se torna impotente sob essa pressão e incapaz de usar nem 30% de sua força enquanto esperam para serem mortas. Ele pensa sobre como famílias ricas contratam guarda-costas para levar seus filhos para o deserto para se acostumarem com essa aura desde jovens, um privilégio que ele nunca teve. Sabendo que esta é sua primeira verdadeira batalha contra uma fera, ele prepara sua lança enquanto o Gato das Sombras ataca novamente. A fera fecha a distância instantaneamente, sua boca bem aberta, mas Shu Jingbin se mantém firme e completamente imperturbável. Arcos de relâmpago roxo crepitam ao longo de sua lança enquanto ele canaliza seu poder, e um único movimento rápido lhe empurra a lança para frente. A ponta infundida com o relâmpago perfura a cabeça do Gato das Sombras e o mata instantaneamente. Ele olha para a criatura morta com uma expressão pensativa. Ele percebe que a aura intimidante da fera não teve efeito sobre ele. Um momento depois, uma janela holográfica azul aparece em seu smartwatch confirmando a morte. Matou uma fera não classificada ou um Gato das Sombras. Pontos de habilidade mais 3. Uma nota explica que as feras são classificadas de 1 a 9 e aquelas abaixo da classificação não são classificadas, correspondendo a pessoas despertadas humanas não classificadas. Shu Jingbin olha para o mapa do local em seu relógio. Ele considera que matar feras concede a ele pontos de habilidade, mas ele parece pouco impressionado com a pequena recompensa, pensando que feras não classificadas dão muito poucos pontos. Percebendo que ele não é afetado pela aura intimidante das feras, Shu Jingbin conclui que não vale a pena perder tempo na área externa. Ele decide chegar à área central mais perigosa o mais rápido possível. Ele começa sua jornada mais profundamente no local do exame, abrindo um caminho sangrento através das feras não classificadas. Ele mata sem esforço gatos das sombras, porcos com pele de ferro e criaturas semelhantes a lobos, ganhando constantes 3 a 5 pontos de habilidade com cada morte. No entanto, ele identifica uma falha em sua abordagem. Embora tenha ganhado pontos de habilidade, ele reconhece que carece de experiência de combate real. Sua nova habilidade de nível C é tão esmagadoramente poderosa que mata feras não classificadas instantaneamente, impedindo-o de aprimorar suas habilidades de luta. Ele também considera o alto custo de energia de seu novo poder. Ele sabe que a habilidade de nível superior consome mais energia. Ao contrário de sua antiga habilidade de nível e que podia durar horas, ele não consegue manter seu poder de níveis com força total nem por 1 hora. Com o exame durando 12 horas, ele entende que não pode desperdiçar energia antes de chegar à área central. Ele decide uma nova estratégia. Ele matará feras ferozes usando apenas sua técnica de lança para ganhar experiência e conservar a energia. Assim que ele toma essa decisão, uma nova ameaça muito maior aparece, um formidável rinoceronte unicórnio bípede. A enorme besta ruge e ataca, jogando um carro destruído para o lado com sua imensa força. Em vez de recuar, Shu Jingbin mantém sua posição e enfrenta a carga de frente. O poderoso impacto do chifre do rinoceronte o faz voar para trás. Com incrível agilidade, Shu Jingbin usa o impulso para se virar no ar, posicionando-se diretamente acima da besta. Antes que o rinoceronte possa reagir, ele mergulha, pousando em suas costas e cravando sua lança profundamente em seu crânio com um único golpe preciso. A enorme besta desaba derrotada. Respirando levemente, Shu Jingbin se surpreende com o frente com mais rápido sua velocidade de abate se tornou, notando que mesmo a besta poderosa como o rinoceronte não foi um grande desafio. Um pensamento o atinge, e ele se pergunta se sua técnica de lança atingiu um nível mais alto sem que ele percebesse. Ele invoca seu painel de sistema, que confirma a suspeita. Sua técnica de lança subiu para o estágio intermediário e seus pontos de habilidade aumentaram para 256. Ele conclui que confiar em sua técnica de lança é a maneira mais eficaz de aumentar sua força. Sentindo como a técnica intermediária fluida, ele se pergunta o que aconteceria se ele a melhorasse ainda mais. Usando seus pontos acumulados, ele decide atualizar sua habilidade de lança novamente. O efeito é instantâneo. Um enorme influxo de técnicas de lança avançadas e movimentos complexos inundam sua mente, integrando-se à sua memória muscular. Ele agarra sua cabeça maravilhado com o grande volume de habilidade que acabou de adquirir. Com uma riqueza de novas técnicas, Shu Jingbin sente uma onda de confiança. Apertando sua lança, ele se mantém alto em meio às ruínas com um sorriso predatório. Ele declara que mal pode esperar para encontrar uma fera feroz de primeira classe para testar suas novas habilidades. Ao mesmo tempo, em outra parte da área externa, Lin Ting e sua equipe estão se movendo pelas ruas. De repente, Lin Ting para perplexa. Ao longe, ela pensou ter visto uma silhueta familiar. Ela expressa seu pensamento, dizendo que acha que acabou de ver Shu Jingbin.
Um de seus companheiros de equipe descarta a ideia perguntando se ela está vendo coisas. Ele argumenta que não poderia ser Shujin Jin, pois seria suicídio para alguém com sua força de nível e estar tão fundo na zona de exame. Lin Shen está cheia de dúvidas, mas não consegue se livrar da sensação de que viu seu colega de classe. Ela começa a se preocupar com ele. Seus pensamentos são interrompidos quando outro companheiro de equipe o chama. O grupo corre para encontrá-lo em pé diante do enorme cadáver recém-morto do rinoceronte unicórnio. Eles veem que o sangue em seus ferimentos não está seco, o que significa que foi morto há poucos minutos. Eles examinam um ferimento fatal, uma ferida penetrante limpa na cabeça feita por uma arma de cabo longo. Um deles exclama que é um ferimento de lança. As peças se encaixam na mente de Lin Qingli. O ferimento de lança, o momento e a silhueta apontam para uma conclusão. Ela se pergunta em voz alta se a pessoa que ela viu poderia realmente ter sido Jin Ginglin. O companheiro de equipe cético zomba da sugestão, argumentando que um rinoceronte unicórnio é uma besta que apenas uma pessoa desperta de nível C poderia derrotar sozinha. Para resolver a discussão, outro companheiro de equipe sugere que eles verifiquem a classificação de pontuação. Sem hesitação, Lin Qingli ativa a tabela de classificação em seu smartwatch. Quando as classificações aparecem, seus olhos se arregalam em choque. Lá, em 46º lugar, com 2,25 e 6 pontos, está Shujin Ling, da segunda escola secundária de Anshen. Ela exclama que realmente é ele. Seus companheiros de equipe ficam sem palavras, seus rostos mostrando pura descrença. Eles se recusam a aceitar que o aluno de nível e que eles desprezavam agora está entre os 50 primeiros, especulando que deve ser alguém com o mesmo nome. Eles são deixados questionando tudo, incapazes de compreender a situação. Enquanto isso, longe do campo de batalha, funcionários e zips assistem ao exame em grandes telas. Um espectador comenta sobre a força previsível da primeira escola secundária, que domina os 10 primeiros lugares. Eles destacam Zoe Ninja, classificado em primeiro lugar com 400 pontos, que parece ter garantido o título de melhor aluno de Jianshen. Outro funcionário se pergunta se ele pode se tornar um dos 100 melhores alunos provinciais, um feito que ninguém de sua cidade alcançou em anos. Entre os funcionários está Zhang Weishan, o diretor do Departamento de Educação de Jinshen. Com um sorriso autossatisfeito, ele concorda que Zhou Minjian é o as de sua cidade e expressa confiança de que ele entrará no top 100 provincial. Ele então se volta para os diretores da primeira e terceira escolas secundárias, elogiando suas instituições. Os diretores humildemente agradecem ao diretor. Enquanto elogia as melhores escolas, o diretor Zhang Weishan se volta para o diretor da segunda escola secundária, Zhao Yao. Ele condescendentemente lhe diz que sua escola precisa trabalhar mais, observando que seu melhor aluno está apenas em 18º lugar. O diretor só nervosamente curvando-se e gaguejando sua concordância. O diretor Zhao Yao está furioso por dentro. Ele sabe que entre os 50 melhores alunos, apenas 8 são de sua escola. Ele lista mentalmente seus melhores alunos, incluindo Shujin Jin, exortando-os a se esforçarem. Um momento depois, ele faz uma pausa. O nome Shujin Jin não soa familiar. Ele se pergunta em voz alta quem é esse aluno e por que ele nunca viu o nome antes. Ele se volta para o professor ao lado dele, que é Shen Fan, e pergunta sobre Shujin Jin. Ao ouvir que seu aluno supostamente mais fraco está entre os 50 primeiros, o professor Shen Fan tem uma reação de choque puro de cair o queixo. Ele leva um momento para se recompor, limpando o suor da testa. Ele se lembra de que Xu Jinbin é um desperto de nível e se pergunta se o menino estava escondendo sua verdadeira força, mas ele descarta o pensamento como impossível. Ele olha para os monitores em frustração, percebendo que como apenas os 10 melhores alunos têm fios de câmera dedicados, não há como ele ver como Xinjin está como eles. Enquanto isso, de volta ao local do exame, Xu Jinjin passou pela área externa e chegou à área central. Ele caminha calmamente pelas ruas, esmagando uma garrafa sobre os pés. Tirando um momento para comer uma barra de energia, ele observa que o número de feras ferozes diminuiu. Ele sabe que isso ocorre porque as bestas classificadas desenvolveram inteligência e um senso de território, tornando os oponentes mais difíceis. De repente, seus sentidos aguçados captam algo. Seus olhos se estreitam quando ele anuncia que seu alvo chegou. Um instante depois, uma poderosa besta listrada irrompe por uma pilha de carros destruídos. A criatura é uma fera feroz de primeira classe? Um tigre de lâmina de braço chamado assim por causa dos ossos afiados como lâminas em seus membros anteriores. Xu Jin permanece firme e imperturbável. Ele comenta sobre sua boa sorte e satisfeito por ter encontrado uma fera de primeira classe tão cedo. Com uma expressão confiante e ansiosa, ele prepara sua lança, declarando que seu oponente poderoso é o teste perfeito para sua técnica de lança recém-aprimorada. O tigre de lâmina de braço solta um rugido feroz e ataca com suas garras poderosas prontas para atacar. Xu Jinmin permanece calmo e sereno, segurando sua lança defensivamente.
Com um giro gracioso, ele desvia o ataque inicial do tigre, aparando habilmente o ataque da fera com o cabo de sua lança. A força do golpe faz com que o tigre recue ligeiramente. Xu Jinglin, no entanto, parece completamente impassível. Com um sorriso confiante, ele pergunta zombeteiramente se este é todo o poder que uma fera de primeira camada tem, ponderando que seria preciso um rei tigre para fazê-lo se esforçar mais. Sua zombaria enfurece a fera, declarando que está mandando para o seu caminho e Xu Jinglin parte para a ofensiva. Ele salta para frente com uma velocidade incrível, sua lança se tornando um borrão enquanto ele acerta um golpe profundo e limpa o ombro do tigre, derramando sangue. A fera ruge de dor e fúria, mas Jin Jinglin não lhe dá tempo para se recuperar, mantendo sua postura calma e focada. Seu ataque apenas enfureceu ainda mais a fera de primeira classe. Seus olhos começam a brilhar com uma luz azul petróleo ameaçadora. Ele se levanta sobre as patas traseiras, erguendo-se sobre Xu Jinglin e solta um rugido ensurdecedor enquanto se prepara para liberar todo o seu poder. O tigre de lâminas de braço abate suas enormes patas com lâminas em um golpe devastador. Xu Jinglin, mostrando reflexos incríveis, esquiva do ataque e usa o impulso para se balançar em torno de um poste de luz próximo, evitando as garras mortais e preparando-se para um contras poderosos. Aterrissando graciosamente após seu movimento acrobático, Jinglin reconhece a tenacidade da fera de primeira camada. Ele pode ver que, apesar de seus ferimentos, o tigre de lâmina de braço ainda quer apresentar uma luta desesperada. Decidindo terminar a luta, ele declara que qualquer resistência adicional é inútil. Ele começa a canalizar sua técnica de lança, rajada de raio, e um vórtice de energia gira em torno de sua arma. Com um grito de guerra poderoso, ele libera a técnica. Seu corpo se torna um borrão enquanto ele executa um ataque giratório devastador, a energia de sua lança criando múltiplos arcos de luz cortantes. O ataque se conecta e o tigre solta um grito final de agonia enquanto a técnica poderosa atravessa seu corpo. A fera maciça estava no chão, derrotada. Uma notificação aparece imediatamente no smartwatch de Xu Jinglin, confirmando a morte de um tigre blindado de primeira classe e concedendo-lhe 14 de habilidade. Ele observa com satisfação que os pontos de uma fera de primeira classe são quase o dobro do que ele recebe de uma sem classificação. Uma nova perspectiva surge para ele. Ele percebe que, embora o salão de exames seja um lugar de perigo para os outros, para ele é um terreno de tesouro perfeito para subir de nível. Com renovada determinação, ele jura colher o máximo de pontos de habilidade que puder, caçando as feras mais poderosas. De volta às arquibancadas da audiência, a atmosfera está tensa enquanto funcionários e professores observam os rankings ao vivo. O placar mostra que Xu Jinglin agora está empatado em 32º lugar com 308 pontos. Um funcionário se vira para o professor Shenfan perguntando se este aluno surpreendente é da classe dele. De repente, Shenfan é o centro das atenções. Outros professores o elogiam, maravilhados que apenas alunos de sua classe entraram no top 50 da sua escola. Eles elogiam seus métodos de ensino. Um Shenfan nervoso desvia humildemente os elogios, insistindo que é tudo devido ao trabalho duro dos próprios alunos. A conversa deles é interrompida quando alguém grita e aponta para ela. O ranking de Xu Jinglin subiu novamente, saltando para o número 25. Um funcionário exclama em descrença que ele de alguma forma ganhou 4 pontos de uma vez. O diretor Zhang Wenxian calcula mentalmente os valores dos pontos, lembrando que uma fera sem classificação de pico vale 6 pontos de nível 8, enquanto uma fera de primeira camada de baixo grau vale de 14.066 pontos. O diretor Zhao Yao continuou o pensamento, seu rosto pálido de choque. Ele se lembra de que a contagem de mortes é atualizada a cada 4 segundos e uma percepção impossível começa a se formar em sua mente. O diretor Zhang Wenxian completa o cálculo impressionante. Em meros 4 segundos, Xing Jinglin deve ter matado 5 feras sem classificação de pico ou 3 feras de primeira camada de baixo grau. Um sorriso satisfeito se espalha em seu rosto enquanto ele comenta que esse tipo de desempenho não é visto há anos. Ele se vira para o diretor Zhao Yao e comenta que este aluno é uma perspectiva muito boa, perguntando por que ele nunca ouviu falar dele. O diretor, ainda nervoso, admite que só descobriu sobre Xu Jinglin e diz que terá que perguntar ao professor da turma do menino. Ele imediatamente convoca um professor Shenfan nervoso, dizendo-lhe para explicar a situação de Xu Jinglin aos líderes, perguntando especificamente sobre seu talento. Em pé diante dos principais funcionários da educação da cidade, um Shenfan suando gagueja a verdade inacreditável. Xu Jinglin despertou uma habilidade de grau e eletricidade fraca. O diretor está incrédulo, perguntando se Shenfan tem certeza de que não se lembrou incorretamente. Shenfan insiste que tem certeza. Ele acrescenta que aconselhou especificamente Xing Jinglin a não participar do exame devido à sua habilidade de baixo nível. O diretor Zhang Wenxian ouve com crescente curiosidade. Ele deduz que para um aluno com apenas uma habilidade de grau e chegar tão longe, ele deve ter outras qualidades notáveis. Este mistério desperta seu interesse. Ele decide esperar, prevendo com confiança que com o impulso de Xu Jinglin, ele logo deverá entrar no top 10. Nesse ponto, eles receberão uma transmissão de câmera dedicada e finalmente entenderão como ele está fazendo isso.
Ele acrescenta um aviso severo, no entanto, que se o aluno estiver trapaceando haverá consequências. Assim que ele termina de falar, os olhos do professor Shenfan e do diretor Zhao Yao se arregalam de choque. Uma nova atualização aparece no placar. Xu Jingling fez o impossível e entrou no top 10, agora em 9º lugar. Logo abaixo dele, número 12, está sua prima Tan Shi. Em outro lugar, no salão de exames, Tan Shi, agora com orelhas e cauda de gato, senta-se em cima de uma fera derrotada. Ela olha para a distância com um sorriso conhecedor, agora certa de que seu primo foi quem causou a destruição no salão de artes marciais. O aluno mais bem classificado, Zhou Minyon, também percebe o novo nome no placar. Ele observa com alguma surpresa que, com 6 horas ainda restantes, um novo rosto entrou no top 10. Ele pensa consigo mesmo que nunca ouviu falar de Xu Jingling antes. Como ele está no top 10, um drone de câmera dedicada é enviado para seguir Xu Jingling. A transmissão mostra matando sem esforço outra fera de primeira classe com sua lança. Quando a fera cai, uma notificação concede a ele mais 14 pontos. Ele comenta consigo mesmo que a eficiência de matar feras é muito maior na área central. Ele então percebe o drone e percebe que deve ter entrado no top 10. Em pé sobre sua última morte, Xu Jingling reflete sobre a natureza do exame. Ele entende que é um teste de força e potencial onde melhores resultados levam a maior reconhecimento. Com isso em mente, ele decide que não tem motivos para esconder seu verdadeiro poder, declarando que entrar no top 10 é apenas começo. Antes de desafiar a área central, ele decide melhorar sua força novamente. Ele verifica seu painel do sistema, que mostra que sua técnica de lança agora está no nível avançado e ele tem 3 neutros-pontos de habilidade. Ele nota com alguma decepção que seu nível não subiu automaticamente de desperto. Ele deduz que a única maneira de avançar para um verdadeiro usuário de habilidade é aprendendo um método de cultivo específico que ele não pode fazer durante o exame. Já que ele não pode aumentar sua patente, ele decide continuar melhorando seus atributos básicos. Ele gasta alguns pontos aumentando seu físico em 40 e seu espírito em 22. Sentindo uma onda de novo poder, ele fecha o punho, pronto para finalmente ir para a área central. Ele logo chega à entrada da área central, onde o nível de perigo é o mais alto. Ele é recebido por uma cena brutal, um bando de 9 tigres blindados devorando o cadáver de uma grande besta semelhante a um rinoceronte. De uma distância segura, Xu Jingling observa o bando. Ele identifica rapidamente o do meio, que é maior e tem uma aura mais poderosa, como o rei tigre blindado. Longe de ser intimidado, ele vê isso como uma grande colheita de pontos esperando por ele. Assim que ele se prepara para se mover e sente outra presença, ele grita dizendo para a pessoa escondida sair. Por trás de uma esquina, Zhou Minjian surge parecendo impressionado. Ele elogia Xu Jingling por sua percepção aguçada e admite que não esperava que o misterioso estudante que invadiu o top 10 fosse ele. Xu Jingling reconhece o aluno mais bem classificado e pergunta como Zhou Minjian sabia quem ele era. Zhou Minjian explica que está familiarizado com todos os candidatos fortes que podem entrar na área central. Como Xu Jingling é um Jin desconhecido que subiu na classificação, ele naturalmente deduziu sua identidade. Zhou Minjian então revela que está observando um bando de tigres e se prepara para sacar sua espada. Xu Jingling imediatamente fica cauteloso, perguntando se ele pretende roubar seu monstro. Zhou Minjian esclarece que não tem intenção de roubar a matança. Ele explica que o Rei Tigre Blindado é uma poderosa besta de nível médio de primeira categoria e com seu bando de outros 9 tigres é um oponente que nenhuma pessoa pode enfrentar sozinha. Ele propõe que cooperem para derrubar o bando. No entanto, Xu Jingling rejeita categoricamente a oferta com 2 palavras simples, sem necessidade. Com um olhar de absoluta confiança, ele declara que é mais do que suficiente sozinho. Rejeitando a oferta de Zhou Minjian, Xu Jingling sai confiantemente para o campo aberto para confrontar o bando de tigres blindados. Sua aparição repentina imediatamente chama a atenção deles. Eles soltam rosnados de aviso e o Rei Tigre, empoleirado em sua matança, ruge para afirmar seu domínio. Os olhos de Xu Jingling se estreitam enquanto ele observa seus oponentes. Ele observa que, como esperado de um grupo liderado por um rei besta, os tigres têm inteligência suficiente para uma formação de batalha simples com os mais fortes na frente. O bando rosna ameaçadoramente preparando-se para atacar em conjunto. Um dos tigres se separa do bando e ataca, rugindo enquanto avança sobre ele. De seu esconderijo, Zhou Minjian observa com uma mistura de descrença e intriga. Ele decide observar o encontro, curioso para ver se Xu Jingling está apenas marchando para a morte ou se ele tem alguma habilidade especial para apoiar sua incrível confiança. Enfrentando a besta que ataca, Xu Jingling permanece perfeitamente imóvel, uma aura calma ao seu redor enquanto ele prepara sua lança. Em um borrão de movimento, ele começa a girar a arma com uma velocidade ofuscante, o eixo se tornando um círculo quase invisível enquanto ele acumula energia para seu ataque.
Ele desencadeia uma varredura giratória devastadoramente ampla, enviando um arco massivo de força rasgando o ar em direção às bestas atacantes. O ataque se conecta com um poder esmagador. Em um único movimento brutal, sua lança giratória corta vários dos tigres de uma vez, enviando um jato de sangue pela rua. As notificações do sistema aparecem instantaneamente, confirmando suas mortes e concedendo pontos de habilidade. Os corpos sem vida dos tigres desabam no pavimento encharcado de sangue, a onda inicial do bando aniquilada por seu único golpe poderoso. O Rei Tigre blindado fica enfurecido com o massacre de seu bando. Xu Jing, no entanto, olha para a Carnificina com um toque de insatisfação. Ele comenta que é uma pena que sua força física ainda esteja faltando, pois ele foi incapaz de matar todos os tigres em um único golpe. Os tigres restantes, liderados por seu rei enfurecido, cercam prontos para vingar os membros do bando caídos. O Rei Tigre libera um rugido ensurdecedor, um poderoso ataque sônico destinado a desorientar seu oponente. A força do rugido é tão imensa que estilhaça as janelas dos prédios próximos, criando uma chuva de vidro. Até mesmo Zhou Minjian, observando de uma distância segura, é afetado pela explosão sônica, agarrando a cabeça com dor. Xu Jinming, no entanto, permanece firme em meio aos vidros quebrando, completamente impassível. Ele reconhece a tentativa do Rei Tigre de intimidá-lo. Com um olhar desafiador, ele declara que, embora a besta possa assustar os outros, não pode assustá-lo. Enquanto os tigres restantes avançam sobre ele de todos os lados, Xu Jinjin encontra seu ataque com graça fluida e precisão mortal. Ele apara o ataque de um tigre, então usa o próprio corpo da besta como um trampolim para se lançar no ar, evitando as mandíbulas Moltro. O Rei Tigre, vendo uma abertura, avança, mas Xu Jinjin está pronto. Ainda no ar, ele se posiciona para um golpe decisivo. Com um balanço poderoso acima da cabeça, ele traz sua lança diretamente sobre a cabeça do Rei Tigre. A imensa força corta o crânio da besta e a mata instantaneamente. Ele aterrissa graciosamente enquanto uma notificação do sistema confirma a morte de um tigre de lâmina de braço de primeira ordem de nível superior, concedendo-lhe massivos 20 pontos de habilidade. Observando seu esconderijo, o homem fica totalmente atordoado. Suando e com os olhos arregalados, ele não consegue acreditar no que acabou de testemunhar. Ele murmura para si mesmo que não há como uma pessoa ter cuidado de todo o bando imaginando que tipo de monstro Chunin realmente é. Xu Jingjing, por outro lado, está extasiado. Ele se maravilha com a enorme colheita de pontos de habilidade que ganhou com o bando de tigres. Ele se pergunta animadamente quantos pontos pode acumular antes que o de 12 horas termine. Sabendo que mais pontos significam mais poder, ele decide se apressar e encontrar o próximo grupo de feras para caçar. Antes que ele possa sair, Zhou Minjian sai correndo de seu esconderijo, exigindo saber como Xu Jinling conseguiu esmagar os tigres com apenas uma lança longa. Ele pergunta se sua habilidade é do tipo reforço, o que explicaria sua incrível proeza física. Sem parar, Xu Jingjing simplesmente salta para longe, respondendo que ele é do tipo relâmpago. Zhou Minjin fica furioso, não acreditando na resposta. Ele fecha o punho em frustração, pensando que Xu Jinming está sendo dismissivo. Um momento depois, ele percebe que com tantas novas mortes, a pontuação de Xu Jinming provavelmente o alcançará. Ele rapidamente verifica a tabela de classificação em seu smartwatch. Para seu absoluto horror, ele vê que Xu Jinming não apenas o alcançou e o superou completamente. A tabela de classificação agora mostra Xu Jinming em primeiro lugar com 1.022 pontos, enquanto ele foi empurrado para o segundo lugar com 985. A percepção o deixa gritando de frustração. De volta às arquibancadas da plateia, os oficiais estão empolgados. O diretor Zhang Weishan se levanta e declara que a alta habilidade de Xu Jingjing com a lança confirma que ele é um vencedor. Ele dá um tapinha no ombro do sorridente diretor Zhao Yao, anunciando que com Xu Jingjing representando já igual a vez, Zhang Qian pode definitivamente entrar no top 100 provincial. Ele promete acomodação para a segunda escola de ensino médio após o exame para o deleite lacrimoso do diretor. O diretor Zhao Yao está dominado pela emoção, pensando que grande surpresa Xu Jingjing tem sido, finalmente dando à sua escola seu dia de brilhar. 3 horas depois, na zona central, Zhou Minjian andava pelas ruas totalmente confuso. Ele se pergunta em voz alta para onde foram todas as feras. Uma voz atrás dele sugere que ele terá que perguntar ao aluno número 1. Ele se vira e vê sua prima Tan Shi junto com os outros alunos mais bem classificados, Hao e Menji. Tan Shi aponta para as ruas vazias, explicando que Xu Jingjing matou todas as feras. Ela diz que, como não conseguiram encontrar nenhuma fera para lutar, tiveram que se juntar. Zhou Minjian fica atordoado, achando impossível acreditar que uma pessoa poderia ter limpado toda a zona central. Tanji diz a Zhou Minjian que percebe que ele não é um usuário de habilidade classificado há muito tempo. Para provar seu ponto, ela diz para ele olhar a pontuação atual de seu primo. Ela ativa seu smartwatch e a tabela de classificação aparece. Os olhos de Zhou Minjian se arregalam em descrença ao ver o número astronômico ao lado do nome de Xu Jingjing. 34? 35 pontos, mais do que o triplo de sua própria pontuação. Ele só consegue gaguejar em choque. Tan Chi explica calmamente a matemática.
subtraindo os aproximadamente 700 pontos que Xu Jinping obteve na zona central. Ele ainda ganhou mais de 2.050 pontos, o que significa que ele deve ter matado sozinho quase 2.000 feras na zona central. Uma gota de suor escorre pelo rosto de Zhou Minjian ao perceber a verdade. Não era que Xu Jinping estivesse com medo de alguém roubar suas mortes. Ele planejou monopolizar toda a zona central desde o início. O Hao explica a situação atual a eles. Com apenas algumas horas restantes, os melhores alunos restantes formaram uma equipe. O plano deles é enfrentar a zona central mais interna, um lugar que eles sabem que está cheio de feras de nível superior e até mesmo um rei besta de segunda ordem. Ele reconhece que entrar sozinho seria um desejo de morte. Menji então convida formalmente Zhou Minjian para se juntar à equipe deles. Sem outra opção, ele concorda, gritando: "Contem comigo." A cena muda para um telhado tranquilo ao luar. Xu Jinping está sentado sozinho em cima de uma enorme pilha de cadáveres de feras mortas com sua lança plantada ao lado dele. Seus suprimentos estão completamente esgotados e ele sabe que o exame está chegando ao fim, mas sua busca por poder não acabou. Ele decide que deve ir mais fundo para obter mais pontos de habilidade. Sabendo que a zona central mais interna contém feras de segunda ordem, ele resolve fortalecer seu poder mais uma vez. Ele puxa seu painel de sistema revelando que acumulou impressionantes 20 e 413 pontos de habilidade. Com um sorriso travesso, ele decide colocar seus pontos em uma atualização. Depois de canalizá-lo um novo poder, ele fica sobre o cadáver de uma criatura enorme parecida com um urso soltando um suspiro de alívio. Ele se sente confiante de que, com este impulso final, ele deve ser capaz de lidar com o final do exame de combate deste ano. Enquanto os outros melhores alunos correm em direção à área final, seu sprint final começa. No fundo da zona mais interna, uma nova besta aterrorizante emerge das ruínas, uma enorme criatura parecida com um lobo de pelo branco com olhos vermelhos brilhantes e cristais vermelhos perigosos em suas costas. Quando o desafio final aparece, Zhou Jinping chega ao local e pronto. Ele segura sua lança, com um olhar confiante no rosto enquanto se pergunta que tipo de fera de segunda ordem o exame preparou para ele este ano. Assim que Xu Jinping chega para o desafio final, a equipe dos alunos mais bem classificados também chega à zona central mais interna. Eles identificam imediatamente a enorme criatura de costas de cristal como um urso selvagem sedento de sangue. A fera mostra seu incrível poder ao esmagar um carro destruído com um único golpe de sua pata. A visão enche a equipe de pavor. Zhou Minjian exclama que eles estão em grandes problemas. Meiji explica que esta rara besta tem uma pele tão resistente quanto a liga de grau e que nem mesmo mísseis conseguem perfurar. Ela acrescenta com terror que um único golpe de sua pata poderia matá-los instantaneamente. Vendo as probabilidades esmagadoras, Tanchi sugere que abandone a missão. A situação deles é ainda mais terrível do que eles pensavam. Eles percebem que o complexo é guardado não apenas pelo rei besta, mas também por uma grande matilha de bestas de primeiro nível de alto escalão. Um deles afirma sombriamente que se entrarem, provavelmente serão eliminados pela horda antes que o urso selvagem sequer se mova. Diante do desafio impossível, um membro da equipe desiste imediatamente, dizendo que não adianta obter uma pontuação alta se você morrer. Zhou Minjian tenta impedi-lo, questionando com raiva o objetivo de ser bonito se ele vai simplesmente correr para uma horda de feras para morrer. O moral da equipe foi completamente destruído. De repente, Meng aponta para o plexo, gritando para os outros olharem. Eles veem uma figura solitária entrando na área mortal. Os olhos de Tenchi se arregalam ao reconhecê-lo. É Xu Jinping caminhando destemidamente para o coração da horda de feras. Enquanto ele salta graciosamente para o complexo, os outros observam incrédulos. Zhou Minjian reclama do teste difícil enquanto outro aluno entra em pânico, gritando que a entrada de Xu Jinping assustou toda a horda, que agora volta sua atenção para ele. Enfurecida pela intrusão, toda a horda de feras ataca ele. Xu Jinping se mantém firme no centro da rua e em um instante ele é completamente engolido pelas criaturas rosnando. Observando do telhado, os outros alunos ficam horrorizados. Tanchi se preocupa com seu primo, mas Wu Hao observa que ele foi imprudente demais. Tanchi declara que tem que ir ajudá-lo. Mindy agarra seu braço tentando impedi-la e Wu Hao a chama de louca, dizendo que é uma morte inútil. Tanchi insiste desesperadamente que Jinping é seu primo e ela não pode simplesmente vê-lo morrer. Antes que ela possa agir, uma enorme explosão de raios roxos e azuis irrompe do centro da horda de feras. O poder bruto cria um flash cegante, forçando os alunos no telhado a protegerem seus olhos. Zhou Minjian olha fixamente, se perguntando em voz alta se este é o superpoder de raio que Xu Jinping mencionou antes. O raio se dissipa, revelando uma cena de carnificina total. Toda a horda de bestas de primeiro nível foi eliminada, seus corpos carbonizados espalhados ao redor de uma figura solitária e ilesa. Xu Jinping está na devastação, raios roxos crepitando ao seu redor. Ele reconhece que sua força física sozinha não era suficiente, então ele teve que usar seu superpoder. Um sorriso confiante surge em seus lábios enquanto ele sente o imenso poder de sua habilidade de grau. Tendo eliminado as ameaças menores, ele volta sua atenção para o desafio final, o urso selvagem sedento de sangue parado sobre os cadáveres de seus lacaios. A enorme fera solta um rugido ensurdecedor. Xu Jinping permanece calmo, analisando seu oponente.
Ele observa que o urso selvagem enorme provavelmente não é ágil, concluindo que, com sua poderosa habilidade de trovão, deve ser administrável. Ele então percebe que a besta não está sozinha. Ele tem vários lacaios menores, mas ainda perigosos. Percebendo que essas criaturas podem ser um incômodo, ele decide que só há uma coisa a fazer. Com um olhar de determinação feroz, seus olhos brilhando, ele declara que vai limpar a área primeiro. Ele explode em movimento, seu corpo aprimorado por sua habilidade de raio de nível se movendo-se com velocidade alucinante. Ele despacha sem esforço um gato das sombras de alto escalão, seu smartwatch confirmando a morte e concedendo 13 pontos. Com um sorriso confiante, ele se maravilha com o aprimoramento que seu superpoder proporciona ao seu físico, mas reconhece que não pode manter o estado perigoso que estágio. Sabendo que é o suficiente para limpar os lacaios, ele abate o último dos animais menores com uma poderosa varredura de sua lança, ganhando outros 15 pontos por um rinoceronte unicórnio de alto escalão. Com a área limpa, o confronto final começa. O urso selvagem ruge de fúria, batendo suas patas enormes no chão e criando uma onda de choque que estilhaça o pavimento. A bestia investe, sacudindo o chão. Shu Jingling, envolto em sua aura de raio, encontra a carga de frente. Com um salto poderoso, ele se esquiva da carga e balança sua lança em um arco devastador, ribrando um dos grandes cristais vermelhos nas costas da besta. A batalha continua em um borrão com Shu Jingling habilmente desviando dos ataques do urso e acertando golpes precisos, quebrando mais cristais e ferindo a besta. Seu smartwatch atualiza continuamente com pontos enquanto ele desmonta as defesas do rei besta. O urso selvagem ruge, enfurecido ao ver seus lacaios caírem. Shu Jingling, envolto em relâmpagos, provoca a besta perguntando se ela está ficando com raiva. Ele promete lidar com isso depois de cuidar do último lacaio. Enquanto ele ataca o rinoceronte final, o rei urso observa com astuta inteligência. Assim que Shu Jingling está prestes a atacar, o rei urso se move com velocidade inesperada, esmagando seu próprio lacaio em pedaços para interceptá-lo. Shu Jingling fica surpreso, percebendo que a besta antecipou seu movimento. O rei urso bate suas patas, sacrificando seu último lacaio para criar uma onda de choque devastadora que destrói o chão e os carros próximos. O rinoceronte final é dilacerado à explosão. No entanto, o ataque não consegue prejudicar seu alvo. Shu Jingling, cercado por sua aura de raio, graciosamente gira no ar pousando em segurança e intocado pela explosão. Com o campo de batalha limpo de ameaças menores, apenas os dois reis permanecem. Shu Jingling sorri ferozmente, seu corpo crepitando de poder. Ele declara que, sem lacaios restantes, é hora de ver se a pele da besta com uma armadura pode resistir à força de seu trovão. Com um impulso poderoso, Shu Jingling mergulha sua lança coberta de raios na cabeça do urso selvagem sedento de sangue. O impacto cria uma enorme explosão de energia roxa que cobre o drone que o segue, cortando seu fio de câmera. Os alunos do telhado são atingidos pela onda de choque, protegendo seus rostos da explosão. Nas arquibancadas, os funcionários olham em silêncio atordoado para a tela cheia de estática. O diretor Zheng Wenshan, chocado, se volta para o diretor Zhao Yao. Ele grita, perguntando se ele chama o poder que acabaram de ver de uma habilidade de classe e acusando-o de estar brincando. Outro oficial, também surpreso, comenta que Shu Jingling poderia matar instantaneamente uma besta de nível 1 de alto nível lutar contra um chefe de nível 2, um feito que nem nível. O diretor Zhao Yao, suando e sem saber o que fazer, só consegue adivinhar que pode ser uma mutação de habilidade rara. De qualquer forma, o diretor Jiang Wenshan ri e diz que depois de hoje a grande nação Xia será abalada pelo nome de Shu Jingling. De volta ao campo de batalha, o resultado do ataque de Shu Jingling é claro. O urso selvagem sedento de sangue está ferido com um corte profundo em sua cabeça, não foi derrotado. A besta ruge e golpeia Shu Jingling com sua pata, mandando voando. Ele fica chocado que seu poderoso ataque só deixou uma ferida superficial. Ele aterrissa com força no chão usando suas habilidades para se recuperar. Ele analisa rapidamente a situação. Ele percebe que a pele do urso selvagem é resistente a lâminas e não conduz eletricidade. Ele admite para si mesmo que com sua força atual será difícil matar a besta com um tiro. O urso selvagem enfurecido começa a reunir energia escura ao redor de seu corpo. Shu Jingling, sentindo o imenso poder, só consegue olhar em choque dizendo que energia escura se acumula ao redor do urso selvagem sedento de sangue enquanto ele se fortalece, rolando para frente como uma pedra monstruosa. Ele destrói tudo, o chão parecendo ceder sob seu poder. Shu Jingling salta de volta para os destroços enquanto raios roxos estão ao seu redor preparando-se. Ele fica surpreso que a besta ativou sua habilidade Berserk tão rapidamente, reconhecendo que a besta realmente o odeia. Uma nota explica Berserk é a habilidade de contra-ataque de uma besta como uma técnica de combate humano. A besta enfurecida, agora coberta de energia escura, se curva. Ele solta um rugido ensurdecedor, então ataca com maior velocidade e ferocidade. Shu Jingling fica impressionado, comentando sobre a força surpreendente de uma besta em seu estado Berserk. Ele sabe, no entanto, que o estado Berserk tem um custo. A besta perde sua inteligência agindo puramente por instinto. Ele rapidamente forma uma nova estratégia. Ele deve evitar seus ataques e usar sua agilidade superior para mantê-lo à distância.
Ele coloca seu plano em ação, desviando dos ataques implacáveis da besta com incrível velocidade. Ele sabe que deve esperar a chance perfeita para pará-lo temporariamente. Enquanto a besta ataca, ele canaliza raios em sua lança e a empurra para frente, liberando uma explosão de energia que atinge o lado da besta. O ataque congela a criatura massiva por um segundo crucial, seu corpo tremendo com um choque elétrico. Esta é a abertura que precisava. Com a besta atordoada, os olhos de Shujin brilham enquanto ele prepara seu ataque final. Ele levanta a mão, reunindo uma quantidade enorme de energia roxa e azul. Ele invoca todo o poder de sua habilidade de níveis, gritando 9 céus, raio divino exploda. Uma enorme torrente de raio divino desce do céu, batendo no urso selvagem sedento de sangue. A besta é engolida pela explosão, seus rugidos abafados pela energia crepitante. Quando a luz desaparece, a besta massiva permanece imóvel, fumaça subindo de seu corpo carbonizado. Shujin fica sobre ele com um sorriso confiante no rosto enquanto ele comenta que depois de meio minuto seu raio divino roxo, mesmo a defesa mais espessa não conseguiria resistir. No entanto, a batalha não acabou. O olho da besta se abre de repente, brilhando com uma luz vermelha furiosa. Com um rugido final desesperado, ele ataca. Suas mandíbulas maciças se abrem para uma mordida final. A energia elétrica correndo através de seu corpo causa uma paralisia temporária, congelando-o apenas alguns centímetros de seu alvo. Vendo sua chance, Shujin calmamente afirma: é hora. Ele reúne todo o seu poder restante em sua lança, seus olhos brilhando. Ele canaliza sua técnica final dizendo as palavras raio vendaval quebre. Ele libera ao ataque uma esfera massiva de raio que atinge a boca aberta da besta paralisada. A explosão é imensa, um vórtice de poder que rasga a besta por dentro, criando uma enorme cratera na rua. A força da explosão finalmente derruba a poderosa besta de segunda ordem de vez. Seu corpo enorme desaba no pavimento, derrotado. Uma notificação do sistema confirma a morte e concede a ele mais 24 pontos de habilidade. Ajoelhado ao lado do Rei das Feras, Shujin solta um suspiro de alívio, dizendo que a batalha final acabou. Ele reflete que para lidar com a fera de segunda ordem, ele atualizou sua técnica de vendaval de raios e está satisfeito com seu poder. Um sorriso triunfante se espalha pelo seu rosto. Ele observa que, embora a batalha tenha durado apenas 2 minutos, foi a mais emocionante que já experimentou. Ele então se pergunta quantos pontos ele receberá depois de limpar todas as feras na área central. O exame termina ao cair da noite. De volta às arquibancadas, os resultados finais são exibidos na tela principal e a multidão ruge. Em primeiro lugar está Shujin com uma pontuação inacreditável de 10.835 pontos. Em um distante segundo lugar está Zhou Mingjian com 1.000 pontos, seguido por Hu Hao com 95. Os oficiais estão em êxtase. O diretor Zhang Weishan, o diretor Zhao Yao e o professor Shen Fan pulam de seus assentos, vibrando. Eles comemoram que Shujin não apenas quebrou o recorde de sua cidade, mas também o recorde de toda a província de Zhenan. Eles o chamam de gênio. Eles lembram que o campeão provincial do ano passado marcou apenas um pouco mais de 8.000 pontos. Com sua pontuação, eles declaram que Shujin praticamente pré-reservou o título de campeão e deixou-no. Em meio à destruição, Shujin olha para o céu e observa que não resta muito tempo. Ele reflete sobre suas realizações com um sorriso confiante. Ele matou todas as feras ferozes no círculo interno e na área central. Com o tempo restante, ele decide voltar para a área central para matar o máximo de feras restantes que puder. Enquanto ele volta, ele passa pelo telhado onde os outros melhores alunos estão reunidos. Eles olham incrédulos. Tanxi está surpresa que sua prima matou um rei besta de nível 2, enquanto Zhou Mingjian está perplexo, se perguntando por que Shujin está voltando quando já está em primeiro lugar. Mindy corretamente adivinha que ele está voltando para a área central. A terrível constatação surge sobre ela, e ela se pergunta em voz alta se ele vai voltar para limpar todas as feras restantes. Os outros alunos ficam sem palavras diante de sua ambição. A realidade os atinge. Zhou Mingjian percebe que com a velocidade de Shujin, ele pode realmente fazer isso. Se eles não partirem logo, podem não conseguir um único ponto na última hora. Ele declara que a união deles acabou e sai primeiro. Os outros seguem rapidamente, correndo para caçar as feras restantes. Uma hora depois, um anúncio oficial ecoou por todo o local do exame. O exame de admissão para a Faculdade de Artes Marciais de Jiangshen de 2013 ETET foi concluído. Matar feras não conta mais e todos os candidatos são informados para retornar. Em todo o local, os alunos restantes reagem. Uma Tanji cansada limpa o suor da testa, suspirando que finalmente acabou. Em outro lugar, um aluno se desespera por estar uma fera de passar, enquanto outro comemora por ter conseguido por pouco. Em meio à carnificina, Shujin está de pé sobre sua morte final, parecendo insatisfeito. Ele se pergunta por que o exame teve que terminar tão rápido, sentindo que não tinha terminado completamente. Enquanto os alunos saem do local do exame, eles são recebidos por guardas. Seu rosto é uma mistura de exaustão e alívio. Lá fora, a amiga de Tanxi, Shaoya, ainda está cambaleando com o poder de Shujin. Ela se agarra a Tanxi, perguntando pela terceira vez se Shujin é realmente seu primo.
Tanchi, parecendo cansada, confirma que sim. A paixão de Xiaoya retornou. Com um rubor, ela implora a Tanchi por suas informações de contato. Tanchi lembra a ela que ainda ontem ela não estava interessada. Xiaoya rapidamente diz que as coisas são diferentes agora, que ele é o primeiro no exame e continua a implorar. A conversa deles é interrompida por uma comoção. Alguém grita que Xinjing. Uma multidão enorme de alunos invade a saída, desesperada para ver o novo campeão. Xu Jinlin emerge do portão, sua expressão calma e sua lança no ombro. Ele é recebido com aplausos e parabéns. Alguns brincando pedem a ele para dar-lhe 100 de seus pontos. Ele sorri à cena, absorvendo a fama repentina enquanto caminha em direção aos ônibus. Na multidão, Wu Hao e Zhou Minjian o observam. Wu Hao comenta que Zhou Minjian deveria ter sido aquele naquela posição, mas Zhou Minjian responde humildemente que está contente com sua pontuação, admitindo que nunca soube que a segunda escola secundária poderia produzir tal monstro. Antes que Zhu Jinbin possa entrar no ônibus, ele é parado pelo diretor Xiao Yao, que o parabeniza e o apresenta ao diretor Zheng Wenxun. O diretor informa Xu Jinbin que ele quer dar-lhe uma carona ele mesmo. Xu Jinbin olha para a multidão caótica e percebe que é o melhor, sabendo que a viagem de ônibus estaria cheia de perguntas. Ele entra em um carro preto elegante com os oficiais, que acelera. Dentro do carro, o diretor Zhang pergunta a Xu Jinbin qual universidade de superpoderes ele quer frequentar. Xu Jinbin admite que tem estado tão focado em sua força que não pensou nisso. O diretor garante a ele que com seus resultados qualquer universidade estaria ao seu alcance. No entanto, ele aconselha que metade dos usuários de superpoderes de alto nível do país se formem nas 3 melhores universidades e recomenda que ele as considere. O diretor Zhang Wenxuan detalha as 3 primeiras. A primeira é a Universidade de Superpoderes de Xinjiang, afiliada ao governo. Os graduados podem entrar diretamente no sistema e servir o país. A próxima é a Universidade de Superpoderes de Modo, conhecida por seus excelentes recursos e clubes de elite. Finalmente, a Universidade de Superpoderes de Xinjiang, que tem uma longa história docente forte. Todas as 3 têm métodos de cultivo de alto nível que não são públicos. Xu Jinbin ouve atentamente. Ele entende que os indivíduos despertos precisam desses métodos especiais para se tornarem verdadeiros usuários de superpoderes. Ele pergunta o que torna um método de cultivo de alto nível especial. O diretor explica que com um método para iniciantes levaria de 3 a 4 anos para avançar. Com um método de alto nível, leva apenas meio ano. Ele garante a Xu Jinbin que, com seus resultados, ele se qualificará para admissão especial até mesmo nas 3 melhores universidades. Tendo deixado os oficiais, Xu Jinbin chega de volta ao seu apartamento tarde da noite. No dia seguinte, ele está no chuveiro se sentindo revigorado. Ele verifica o painel do sistema e vê que tem 2.064 pontos de habilidade restantes, o que ele acredita ser suficiente para uma universidade de superpoderes. Enquanto se seca, ele se pergunta se haverá competições de matança de feras depois que ele se matricular, decidindo que terá que entrar na natureza para continuar a ficar mais forte. Enquanto isso, sua prima Tanchi chega ao apartamento dele com sua mãe, Xu Qingwan. Tanchi percebe que a porta está quebrada e decide que é uma chance perfeita de entrar sorrateiramente e surpreendê-lo. Eles entram e Tanchi alegremente grita uma saudação surpresa. A hora dela é terrível. Xu Jinbin, usando apenas uma toalha, acaba de sair do banheiro. Ele fica chocado ao ver sua tia prima. Sua tia, igualmente perturbada, pergunta o que ele está fazendo enquanto Tanchi fica corada e sem palavras. Sua tia então vê o apartamento arruinado e pergunta com raiva como ele ficou tão bagunçado. Um flashback explica que depois que seus pais faleceram, sua tia ficou com ele, cuidando bem dele e dando-lhe o calor de um lar. Ela cumpriu seus deveres de tutora, até mesmo ocasionalmente alimentando com sua refeição favorita. Após o choque inicial, Xu Jinbin senta-se com sua tia e prima. Sua tia, Xu Qingwan, expressa seu alívio. Ela admite que estava incrivelmente preocupada quando soube que ele estava fazendo o exame de artes marciais. Agora que ela vê que ele está ileso, ela está aliviada. Ela garante a ele que sua pontuação não é importante. Xu Jinbin está confuso e pergunta se Tanchi não contou a ela os resultados. Tanchi pisca, dizendo que é melhor se ele contar à mãe os resultados pessoalmente. Com um sorriso tímido, Xinjin diz a tia que saiu muito bem, marcando mais de 10.000. A notícia é tão chocante que sua tia cospe sua bebida. Ela tosse, pedindo que ele repita sua pontuação. Tanchi confirma que é verdade, dizendo à mãe que ele marcou 11.024 pontos. Sua tia fica sem palavras. Um momento depois, ela explode em lágrimas de alegria e o puxa para um abraço apertado, exclamando que a família Xu finalmente tem um sucessor e seus pais no céu devem estar tão orgulhosos. Enquanto isso, em uma sala de conferências de alta tecnologia, recrutadores universitários estão revisando os resultados dos exames. Uma mulher apresenta os dados sobre Xu Jinbin, observando sua idade, sua suposta habilidade de classe e sua classificação como um despertador não classificado. Um recrutador insiste que eles devem recrutar este aluno se a pontuação for real.
Outro é cético, argumentando que, com base em sua classificação, ele não poderia ter alcançado uma pontuação tão alta. O debate continua com alguns argumentando que sua habilidade é pelo menos uma classe ou mesmos classe. Outro recrutador zomba, sugerindo que ele deve ter passeado. Antes que a discussão possa aumentar, uma figura sênior diz para eles pararem. Uma mulher com uma presença imponente toma uma decisão. Ela instrui a equipe a listar Xu Jingjing como um recruta especial de classe, por enquanto. Quanto a se a pontuação é genuína, ela declara que irá pessoalmente a Jinxian para investigar. No dia seguinte ao exame, Xu Jingjing recebe uma notificação em seu telefone de que o ranking do exame de artes marciais da província de Elma foi divulgado. Ele é informado de que ficou em primeiro lugar na província com uma pontuação surpreendente de 11.000 pontos e 4 de pontos. Um olhar de surpresa e deleite se espalha pelo seu rosto enquanto ele se senta, celebrando sua conquista como o maior estudioso da província de Jiangnan. A notícia de seu sucesso se espalha rapidamente online, dominando os tópicos de pesquisa em alta. O público debate como um cavalo corujo de gente poderia se tornar o maior estudioso provincial, questionando quem é Xu Jingjing e se um indivíduo de classe e poderia realmente ter. Os céticos rejeitam a possibilidade, enquanto outros exigem ver o vídeo do exame como prova. Em resposta às dúvidas, é realizada uma cerimônia de premiação onde o diretor Zhao Yao se dirige à mídia. Uma repórter pede diretamente que ele explique a autenticidade dos resultados de Xu Jingjing. O diretor Zhao Yao afirma com confiança que o site da escola carregou o vídeo do exame de Xu Jingjing, confirmando a justiça do exame. Enquanto as pessoas assistem ao vídeo, elas ficam maravilhadas, exclamando que Xu Jingjing perfurou o crânio de um rinoceronte de nível 1 com um único tiro, mostrando um poder maior do que um sobre-humano de nível 1. Eles questionam como isso é possível para alguém com uma habilidade de raio de classe. O diretor Zhao Yao, radiante, garante a todos que o vídeo prova que os resultados são reais e elogia Xu Jingjing como o primeiro aluno de Jiangxin a alcançar o status de maior estudioso. O diretor Zhao Yao então apresenta um cheque enorme de 1.000 Zaijian de Yingin parabenizando. Ele anuncia que esta recompensa em dinheiro, juntamente com os métodos de treinamento de superpoderes, é um presente do Departamento de Educação da cidade. Além disso, o governo da cidade fornecerá um bônus equivalente e uma vila de luxo. Repórteres capturam avidamente o momento. Enquanto isso, uma mulher imponente com 2 guarda-costas fica perto de um carro e comenta que, embora Jin Shenjin tenha divulgado as filmagens, isso não garante que Xu Jingjing não usou drogas para melhorar o desempenho. Ela afirma que o passo mais crucial é confirmar seu nível de superpoder. De volta à cerimônia, o diretor Zhao Yao pergunta ao professor Shenfan por que Xu Jingjing, o protagonista do dia, ainda não chegou. O professor Shenfan sorri, explicando que acabou de falar com Xu Jingjing, que disse que ainda está treinando na Academia de Artes Marciais. O diretor ri, achando extraordinário que o novo maior estudioso ainda esteja treinando após o exame. Com Xu Jingjing a caminho, a cena muda para uma sala de reuniões onde o diretor Zhao Yao está cheio de nervosamente chá 3 figuras intimidadoras a quem ele se dirige como professores. Quando um deles dispensa casualmente o chá, o diretor Zhao Yao sua, pensando na aura poderosa vinda desses super-humanos de alto nível, o que faz seu coração tremer. Os 3 indivíduos são recrutadores das principais universidades de superpoderes do país e o ar está tenso, pois suas imensas pressões espirituais parecem prontas para entrar em conflito. A mulher com cabelo curto, roxo sentado, Zhang Zhaoyou, diretora de admissões da Universidade de Superpoderes Modo, quebra o silêncio. Ela pergunta timidamente a seus rivais quem eles estão alvejando. Uma mulher em um vestido azul claro, Suyun da Universidade de Superpoderes, Qinjin diz a Zhang Zhaoyou para não se fazer de boba. Ela declara com confiança que desde que seus resultados sejam genuínos, a Universidade Qinjin terá um homem com longos cabelos pretos. O Yuan da Universidade de Superpoderes da cidade Jin zomba de sua alegação, afirmando que a Universidade da cidade de Jin irá recrutá-lo. Enquanto faíscas de energia crepitam entre eles, Zhang Zhaoyou pensa consigo mesma que recrutar os melhores estudiosos sempre envolve entrar em conflito com outras academias. Assim que a tensão atinge o pico, a porta se abre e Xu Jingjing entra com sua lança sobre o ombro. Ele calmamente cumprimenta as 3 figuras poderosas como professores. Sua chegada repentina surpreende os recrutadores. Zhang Zhaoyou observa com interesse, notando que seu espírito está cheio e ele ainda está carregando sua arma, um sinal de que ele não relaxou seu treinamento. Mais importante ainda, ela está impressionada que ele não vacilou sob a pressão combinada de 3 super-humanos de alto nível. O diretor Zhao Yao apresenta formalmente os recrutadores a Xu Jingjing. A diretora Zhang Zhaoyou da Universidade Modo, a diretora Suyun da Universidade Qinjin e o ministro Hu Yuan da Universidade da cidade de Jin. A diretora Zhang Zhaoyou fala primeiro, elogiando por suas impressionantes técnicas de combate no vídeo do exame. No entanto, ela vai direto ao ponto, perguntando por que seu superpoder não parece mais ser a eletricidade fraca de classe e solicita uma explicação.
Esperando esta pergunta, Jinjin dá uma resposta preparada. Ele explica calmamente que antes do exame, enquanto treinava em casa, ele foi atendido por raios naturais e seu superpoder ficou muito mais forte. Wu Yuan e Su-Yun concluem imediatamente que soa como uma mutação de superpoder. Zhang Zhao então sugere que Xu Jinlin provavelmente não sabe o verdadeiro nível de seu superpoder mutante. Ela trouxe um instrumento de detecção de superpoder com ela e o convida a experimentá-lo. Ela apresenta um dispositivo circular brilhante e diz para ele usar seu superpoder nele. Xu Jinlin coloca a mão no instrumento e libera seu poder. Uma enorme onda violenta de raios roxos e brancos irrompe dele, cobrindo o dispositivo. Su-Yun está visivelmente chocada com a pura força do raio. O dispositivo de detecção completa sua varredura, identificando a superpotência como o trovão divino da nuvem roxa. Mas ao tentar atribuir uma classificação, ele emite bips erraticamente e rachaduras aparecem. Em um flash de luz dourada, o instrumento sobrecarrega e explode em pedaços. A explosão envia arcos de eletricidade pela sala, assustando a todos. Um diretor chocado, Zhao Yao, pergunta o que está acontecendo. Wu Yuan e Su-Yun, no entanto, parecem emocionados. Eles afirmam que a situação está confirmada. Seu poder sobrecarregou o pequeno dispositivo, o que significa que seu nível de habilidade deve ser classe S no mínimo. Com o potencial de classe S de Xu Jinlin confirmado, o diretor Zhang Zhao sorri, pensando que eles apostaram na pessoa certa desta vez. A confirmação imediatamente desencadeia uma feroz guerra de lances. O Yuan, da Universidade da cidade Jin, é o primeiro a fazer uma oferta gritando que sua universidade dará a Xu Jinlin um bônus de admissão de 4.000 mil. Um conjunto completo de equipamentos de classe C e acesso gratuito a todos os métodos e de treinamento de superpoderes por 4 anos. Su-Yun da Universidade Qingjin zomba de sua oferta. Ela se vira para Xu Jinlin com um sorriso encantador e apresenta sua própria proposta, um bônus de admissão de 5.000 BOZ por 4 anos, acesso gratuito a todos os seus métodos de treinamento de superpoderes de classe C e técnicas de combate. Xu Jinlin é pego de surpresa por sua generosa oferta. Finalmente, Zhang Zhao da Modo Superpower University faz sua jogada. Ela afirma que Modo não oferece bônus em dinheiro ou equipamentos, mas pode igualar as outras ofertas em métodos de cultivo. Então ela revela seu trunfo, acrescentando que eles também fornecerão um recurso de cultivo de classe S anualmente. A menção de um recurso de classe S deixa Wu Yuan e Su-Yun em completo choque. Desconhecendo o termo, Xu Jinlin pergunta o que é um recurso de cultivo de classe S. Zhang Zhao explica, perguntando se ele já ouviu falar de feras ferozes do tipo dragão. Ela diz que são criaturas com poder inato, nascidas em um alto nível 4 ou 5, superando em muito outras feras. Ela então revela os detalhes impressionantes. Os recursos de classe S incluem o sangue do coração de uma fera feroz do tipo dragão adulto do 8º nível. Depois de consumir este sangue de dragão, o corpo de alguém seria muito melhorado e sua força física se tornaria comparável à de uma fera do tipo dragão. Ela enfatiza que cada recurso de classe SS está no mesmo nível que este. Os outros recrutadores ficam sem palavras. Su-Yun admite que a tela está tentada, comentando sobre a riqueza de Modo. O Yuan, perturbado, aponta que os recursos de classe C são geralmente reservados para os melhores alunos e oferecê-los a um calouro é inédito. Ambos percebem que não podem mais competir. Com todas as ofertas na mesa, os 3 recrutadores estão diante de Xu Jinlin, dizendo a ele que é hora de tomar sua decisão. Com um sorriso confiante e determinado, Xu Jinlin dá sua resposta sem hesitação, declarando que escolhe a Modo Superpower University. Com sua escolha feita, Xu Jinlin explica que escolheu a Modo Superpower University não apenas por sua ótima oferta, mas porque seu treinamento de combate é o melhor da Aliança Universitária, com muitos fundadores de Taiwan. Ele então se curva para Su-Yun e Wu Yuan, agradecendo-lhes por sua oferta. Ambos parecem desapontados. Satisfeita com sua decisão, a diretora Zhang Zhao cria uma carta de admissão brilhante e a entrega a Xu Jinlin, dando-lhe as boas-vindas. Ela diz a ele que, embora os novos alunos se matriculem em 1º de setembro como um recruta especial, ele pode se registrar mais cedo e terá um lugar para ficar. Ansioso para começar, Xi Jinping pergunta se ele pode acessar os métodos de treinamento de superpoderes da biblioteca e as técnicas de combate antes do tempo. Zhang Zhao concorda sem hesitação, acrescentando que a escola pode fornecer a ele uma sala de estudo particular. Ela entrega a ele seu cartão de contato, dizendo para ele entrar em contato quando chegar a Magic City. Segurando sua carta de admissão, Xu Jinlin olha para a diretora sorridente e diz que mal pode esperar para ir se registrar. Algum tempo depois, Xu Jinlin está em uma estação de trem com sua bagagem, parecendo animado enquanto um anúncio chama os passageiros do trem J91 para Magic City para começarem a Magic. Na estação, sua tia Xu Qingguan está emocionada, enxugando as lágrimas enquanto seu marido, Tang Daolin, a conforta.
Ele diz orgulhosamente que seu filho cresceu e que quando Xiaomin partir, ele vai voar. Enquanto Tanti observa, seu pai a lembra que é hora de começar a preencher suas escolhas universitárias. Ele sugere que, como sua prima está indo para Magic City Super Power University, ela também deveria tentar escolher uma universidade lá. Shu Qinggong concorda, acrescentando que seria bom para eles cuidarem um para uma perturbada Tanchi concorda silenciosamente. No trem, faltando 6 horas, Zhu Jing já está estudando. Ele pensa consigo mesmo que a recompensa mais importante do exame é o método de treinamento psico-universal. Como superpoderes, os métodos de treinamento também têm classificações diferentes, iniciante, intermediário, avançado de nível superior. Um gráfico mostra que quanto maior o nível do método, mais rápida a velocidade de treinamento e maior o poder ganho. Enquanto está no trem, Xu Jingjing se concentra em estudar um método de treinamento universal. Ele o identifica como uma técnica de nível intermediário. Observa que, com seu poder espiritual de 180, ele levou meio dia para memorizá-lo. Ele lembra que, seguindo o método, ele foi capaz de sentir a energia especial no mundo em seu primeiro dia de prática. Isso desbloqueou uma nova opção em seu painel do sistema, mostrando o sinal de mais ao lado de seu nível, o que significa que ele agora poderia avançar de um desperto para um usuário de superpoderes. No entanto, ele decide não subir de nível ainda. Ele lembra que o manual de treinamento dizia que quanto maior o nível do método de treinamento usado para o avanço, maiores os benefícios. Sabendo que em breve terá acesso ao método de nível superior na universidade, ele decide não desperdiçar esta chance usando um intermediário. Ao chegar em Magic City, Xu Jing fica maravilhado com o campus da universidade. Do carro, ele vê que os terrenos da escola têm várias centenas de metros de largura. Ele é recebido pela diretora Zhang Zhaoyou, que chega em um carro esportivo vermelho e o recebe, dizendo para ele entrar para que ela possa levá-lo para lidar com os procedimentos de admissão. Enquanto eles dirigem pelo deslumbrante campus ladeado de cerejeiras, a editora Zhang Zhaoyou se gaba de seu tamanho, explicando que cobre 40 milhas. Ela acrescenta que mesmo os alunos visitantes não conseguem visitar todo o campus em um dia. Xu Jingjing está impressionado, comentando que Vila é melhor do que ouvir sobre ele. Após um rápido registro, a diretora Zhang Zhaoyou entrega a ele sua nova carteirinha de estudante e um cartão completo que ele pode usar para acessar os dormitórios. Enquanto se aproximam de sua nova acomodação, Xu Jing pensa em sua vida passada, onde viu dormitórios de quartos para 4 pessoas, apartamentos de 3 quartos. No entanto, nada o preparou para o que ele vê a seguir. Ele olha chocado para seu novo dormitório, uma magnífica vila luxuosa. A diretora Zhang Zhaoyou explica que todo aluno de modo mora em uma vila com o luxo determinado por suas pontuações. Como o melhor aluno provincial, Xu Jingjing recebe o modelo mais luxuoso com uma área de mais de 700 quadrados. Ela informa que a vila é para 2 pessoas com um andar superior e inferior, então ele e seu futuro colega de quarto terão cada um andar inteiro. Xu Jingjing pensa que ter um colega de quarto não é ruim e é melhor do que ficar sozinho. Ele reflete sobre sua vida como órfão e admite que ainda prefere a sensação calorosa de um dormitório comunitário para 4 pessoas enquanto segue a diretora pelas escadas. Dentro da vila, a diretora Zhang Zhaoyou se senta com Xu Jingjing e o informa que agora explicará algumas coisas importantes sobre a Universinpo. Ela destaca 2 pontos principais, o sistema de créditos e o sistema de mentores. Ela começa explicando que em modo créditos são tudo. Eles são usados para todas as transações, desde a compra de refeições até equipamentos poderosos. Ela esclarece que um crédito é aproximadamente equivalente a 10 mil moedas da Xia. O diretor Zhang Zhaoyou explica que existem muitas maneiras de obter créditos, uma das quais é uma quantia fixa dada a cada ano com base na classificação de um aluno. Como um aluno da classe S, Xu Jingjing recebe 100 créditos para o ano. Para mostrá-lo, ela convoca um pequeno robô esférico chamando Eva. O dispositivo flutua e projeta uma mensagem confirmando que o saldo de créditos de Xingjing é 100. O diretor apresenta o robô como Eva, a IA equipada em todos os dormitórios. Ela explica que o corpo principal de Eva é a IA central da escola e as unidades de dormitório são subunidades. No entanto, observa que mesmo uma subunidade é uma IA de nível 4 capaz de auxiliar na vida diária. Xu Jingjing fica chocado, percebendo que a tecnologia de IA em Blue Star é muito mais avançada do que em sua vida anterior. Com o primeiro ponto coberto, o diretor Zhang Zhaoyou passa para o sistema de mentores. Ela explica que todo aluno pode escolher um mentor que admire e pedir orientação, embora o mentor deva concordar. Xu Jing está intrigado, perguntando se ele pode obter orientação individual como calouro. Ela confirma isso, acrescentando que todos os mentores da universidade são indivíduos superpoderosos de alto nível. A maioria tem suas próprias técnicas de combate e métodos de treinamento originais que não transmitem a estranhos.
Essas técnicas secretas só podem ser aprendidas depois de se tornarem seu discípulo oficial. Dadas as habilidades de Xu Jingying, ela informa que a universidade tem 4 mentores que se especializam no elemento raio. Sua principal recomendação é Yan Zhangtian e o reitor da Academia de Armamentos. Ao seu comando, Eva projeta um perfil do reitor. Ele revela que Yan Zhangtian é um indivíduo superpoderoso de alto escalão de nível 7, de 52 anos, com um superpoder de raio de nível A. Ele é um mestre de várias armas, especialmente a lança, ganhando o título de Lança de Trovão. O perfil também observa que ele uma vez lutou contra uma baleia demoníaca do 8º nível por 3 dias e noites antes de matá-la sozinho. O diretor também fornece informações sobre os outros 3 potenciais mentores, mas diz a Xu Jingjing que a escolha final é dele. Depois de revisar as opções, um sorriso confiante se espalha pelo rosto de Xu Jingjing. Ele observa que o reitor Jin Jiantian não é apenas um usuário de raios, mas também um especialista em lanças, concluindo que ele é a melhor escolha para seu mentor. Tendo feito sua escolha, Xu Jingjing se dirige para a área residencial do mentor, um composto sereno de edifícios tradicionais entre a floresta exuberante. Ao chegar ao grande portão da residência de Jin Jiantian, ele pensa que a casa de um mentor é muito mais requintada do que as vilas estudantis. Antes que ele possa prosseguir, um jovem de cabelo castanho encostado a um leão de pedra pergunta se Xu Jingjing também está ali para buscar orientação. O jovem parece surpreso ao perceber que Xu Jingjing ainda está desperto, adivinhando que ele deve ser um aluno especialmente recrutado. Depois que Xu Jingjing confirma isso, outro aluno observa que em anos anteriores, os recrutas especiais eram normalmente indivíduos de nível 1 de nível, 1 de médio, 1 de médio alto. O aluno se apresenta como Tan Minjian, um júnior da Academia de Armamentos. Xu Jingjing se apresenta como um calouro que acabou de se registrar. Tan parece impressionado, comentando que Xu Jingjing é rápido em buscar orientação. Ele explica que a maioria dos calouros só aprende sobre isso após a competição de calouros, o que interessa a Xu Jingjing. Tan explica que a competição de calouros é uma tradição universitária realizada alguns dias após o registro. Todos os professores assistem e os alunos que se destacam são procurados pelas academias, com alguns até sendo escolhidos diretamente por mentores. Ele esclarece que, embora não seja impossível para um recruta especial como Xu Jingjing buscar a orientação desde cedo, tentar se tornar o discípulo do reitor logo após a inscrição é tão difícil quanto ganhar na loteria. Xu Jingjing educadamente agradece a ele pela explicação e pergunta se Tan também está ali para buscar a orientação do professor Yan. Com um suspiro, Tan confirma isso, revelando que fez várias viagens nos últimos 6 meses, mas sempre foi rejeitado. Ele estava prestes a desistir, mas decidiu tentar mais uma vez. Assim que ele termina de falar, as grandes portas se abrem e um homem de meia-idade, provavelmente um mordomo, aparece assustando Tan. A expressão do mordomo suaviza ao cumprimentá-los e informa que o professor Yan está esperando lá dentro, convidando-os a segui-lo. Tan fica surpreso com a recepção calorosa, imaginando se o fato de o reitor estar esperando lá dentro significa que ele finalmente pode ter uma chance. O mordomo os leva a uma sala onde são levados perante 2 homens. Xu Jingjing imediatamente sente uma presença incrivelmente poderosa do homem mais velho, que tem uma postura dominante, uma barba grisalha, olhos penetrantes. Ele o reconhece como o reitor da Academia de Armamentos, Yan Zhangtian, um homem mais jovem com cabelos longos ao lado dele. O reitor Yan Zhangtian se dirige a Xu Jingjing diretamente, afirmando que ele deve ser aquele sobre quem a diretora Zhang Zhaoyu lhe contou. Ignorando Tan completamente, ele diz a Xu Jingjing para segui-lo até a sala de treinamento. Em uma sala de treinamento tradicional cheia de armas, o reitor Yan Zhangtian diz a Xu Jingjing que viu seu vídeo do exame de artes marciais. Ele elogia suas habilidades de combate e pontaria. No entanto, antes de decidir, o reitor insiste em ver sua habilidade de nível S, o trovão divino do céu Rokshu, com seus próprios olhos. Xu Jingjing concorda calmamente. Enquanto o reitor observa, Xu Jingjing canaliza seu poder e arcos de raio roxo crepitam ao redor de seus braços. Ele então libera uma explosão massiva e violenta de energia roxa e branca que enche a sala, o poder bruto crepitando com imensa força. O reitor Jin Jiantian fica visivelmente impressionado, com um sorriso no rosto ao reconhecer a habilidade de nível S. Ele compara mentalmente com sua própria habilidade de nível A, reconhecendo que a lacuna entre o poder de nível A e o nível S é impossível de preencher. Ele vê um imenso potencial no aluno, pensando que se Xu Jingjing aprimorar suas habilidades, seu futuro poderá rivalizar com o dele. Com a demonstração concluída, o reitor afirma que com o potencial de Jingjing, tornar-se seu discípulo não é um problema. No entanto, ele oferece um aviso sério. Ele explica que fez muitos amigos e inimigos. Ele não pode garantir que seus inimigos não terão como alvo seus discípulos e pergunta se Xu Jingjing ainda está disposto a aceitá-lo como mestre conhecendo os riscos. Sem hesitação, Xu Jingjing cai de joelhos em um sinal formal de respeito. Com um sorriso largo e determinado, ele declara que está disposto. Ele explica apaixonadamente que admira os usuários de habilidade de alto nível que se tornaram fortes através de lutas sangrentas,
Ele acredita que o número de inimigos que seu professor derrotou é uma prova de sua imensa capacidade de combate. Satisfeito com esta resposta, o reitor Yang Zaitian ri de bom grado e o aceita formalmente. Ele declara que a partir deste dia, Xu Jingjing é seu 32º discípulo e seu primeiro discípulo de nível C. Dizendo-lhe para se levantar, o reitor presenteia Xu Jingjing com seus primeiros presentes, um método de treinamento de habilidade de primeira linha chamado Método de Treinamento de Habilidade Extrema e uma técnica de combate de têmpera corporal chamada Corpo Indestrutível do Trovão, ambos criados por ele. Xu Jingjing fica chocado com o valor dos presentes, percebendo que uma técnica de combate de tempo combatido pode fortalecer seu corpo é muito mais preciosa do que uma comum. O reitor explica que, embora o método de treinamento de habilidades seja um dos 3 únicos métodos de primeira linha da escola, o destaque real é a técnica do corpo indestrutível do trovão, o auge do trabalho de sua vida. Ele acrescenta que a técnica foi certificada por 2 grandes salões de artes marciais e foi oficialmente classificada como nível S. A revelação deixa Xu Jingjing totalmente sem palavras, chocado ao saber de uma técnica de combate de nível C. Técnicas de combate, como habilidades, têm suas próprias classificações de FACSS. Quanto maior a classificação, mais difícil é dominar, mas mais poderoso será. Xu Jingjing reflete sobre isso, percebendo a extensão terrível do talento de seu novo mestre. Ele sabe que a maioria dos mestres do 7º nível são excepcionais se conseguirem criar uma técnica de combate de nível A. Para seu mestre ter criado uma técnica de nível, seu talento em artes marciais é terrivelmente alto. O reitor Yang Jintian fornece mais detalhes sobre sua técnica de nível S. Ele explica que o corpo indestrutível do trovão é apenas para usuários do elemento raio e tem 13 níveis. Com cada nível, o corpo do usuário passa por uma transformação. No entanto, ele esclarece um requisito crucial. Para começar a cultivá-lo, é preciso primeiro passar de um desperto para um verdadeiro usuário de habilidade. Ele então dá a Xu Jingjing sua primeira tarefa. Ele o instrui a usar o método de treinamento de habilidade extrema para alcançar sua descoberta. Uma vez que Xu Jingjing tenha avançado, ele deve tornar e o reitor irá pessoalmente ajudá-lo a construir a fundação para o corpo indestrutível do trovão. Dominado pela gratidão, Xu Jingjing se curva profundamente pensando em como é melhor ter a orientação de um mentor. O reitor então compartilha uma motivação pessoal, revelando que ele só cultivou a técnica até o 10º nível. Ele olha para Xu Jingjing com esperança, afirmando que se ele for incapaz de alcançar o pico de um santo marcial, então Xu Jingjing será a maior esperança de uma... Seus olhos brilham ao revelar seu palpite final. Se alguém puder cultivar a técnica até seu nível final, seu corpo pode alcançar um estado de ser eterno e indestrutível. Enquanto Xu Jingjing deixa a residência de seu mestre sacando a Deus para o mordomo, ele encontra Tan Minjing sentado desanimado nos degraus e, segurando a cabeça em desespero, Xu Jingjing se aproxima dele e pergunta o que está errado. É revelado que a tentativa de Tan Minjing de se tornar um discípulo falhou. Ele teve que enfrentar um teste contra um dos discípulos seniores do reitor. A condição era derrotar o sênior enquanto este usava apenas 1/10 de seu poder de combate, uma tarefa que Tan achou desesperadora, deixando-o derrotado. Agora sentado nos degraus, Tan olha para Xu Jingjing, supondo que ele também falhou. Ele comenta que entrar na tutoria do reitor Yan não é fácil e pergunta se Xu Jingjing precisa que ele transmita alguma experiência de seus fracassos. Imperturbável, Xu Jingjing calmamente recusa, simplesmente afirmando que já passou. As palavras atingem Tan Minjing como um golpe físico. Seu rosto machucado se contorce em total descrença. Ele exclama que nunca ouviu falar de um mentor de nível de reitor aceitando um discípulo antes da competição anual de calouros. Enquanto Xu Jingjing se afasta calmamente, um Tan Minjing perplexo olha para ele, tentando entender o que acabou de acontecer. Com um novo objetivo, Jingjing retorna à sala de treinamento de seu dormitório. Sentado de pernas cruzadas, ele começa a cultivar usando o método de treinamento de habilidade extrema de seu novo mestre. Enquanto medita, ele se maravilha com a eficácia da técnica de alto nível, notando que a quantidade de energia que ele pode sentir é muito maior do que com o método de nível intermediário. Um sorriso confiante aparece em seu rosto. Sabendo que ele já dominou os princípios, ele decide que não há necessidade de praticá-lo passo a passo. Em vez disso, ele usará seu sistema de trapaça para avançar diretamente. Ele acessa seu painel do sistema e comanda que ele use seus pontos de habilidade para aumentar seu nível. O efeito é imediato e intenso. Uma onda de energia percorre seu corpo fazendo grunhir de dor. Ele agarra suas roupas enquanto a energia bruta percorre suas veias. O poder irrompe de seu corpo, uma enorme explosão de luz e força que sacode a sala. Um momento depois, a energia diminui. Respirando pesadamente, Xu Jingjing se levanta pensando que ele quebrou com sucesso. Uma notificação confirma seu novo status como um usuário de habilidade de nível inferior de primeiro nível. Ele examina sua mão, onde raios azuis estáveis e poderosos agora crepitam com facilidade. Enquanto ele testa seu controle, uma torrente muito maior e mais potente de raios flui de sua mão, um sinal claro de seu aumento sinal, cerrando o punho. Ele se maravilha com o resultado.
Ele pode sentir que o poder em seu corpo aumentou pelo menos 4 ou 5 vezes. Ele pensa com confiança que se ele enfrentasse o urso tirano sedento de sangue de segundo nível novamente, sua habilidade de trovão sozinha seria suficiente para derrotá-lo. Ele puxa seu painel do sistema para verificar suas novas estatísticas e entende por que todos os usuários de habilidade querem métodos de cultivo de nível superior. Ele calcula que se ele tivesse usado o método intermediário, sua vitalidade e espírito tinham aumentado apenas 30 ou 40 pontos. Mas agora, usando o método de nível superior, eles aumentaram em quase 10 pontos de uma só vez, a diferença nos resultados é inegável. Ele observa que o avanço só lhe custou 300 pontos de habilidade e ele decide economizar o resto. Ele sabe que aprender uma técnica de combate poderosa como o corpo indestrutível do trovão é ainda mais importante. Como uma técnica de níveis, ele espera que o consumo de pontos de habilidade para dominá-la seja incrivelmente alto. Com sua descoberta completa, Shujin está pronto para a próxima etapa. Um novo pensamento entra em sua mente. Já que ele está na universidade, talvez seja a hora de visitar a biblioteca da escola. No dia seguinte, Junren retorna à residência de seu mestre. O reitor Yan Jiantian fica completamente surpreso ao vê-lo, questionando como ele poderia ter avançado tão rapidamente. O reitor anda de um lado para o outro, comentando que em seus 20 anos de ensino ele viu inúmeros gênios, mas mesmo os melhores levaram uma quantidade significativa de tempo para se transformar em um usuário de habilidade. Ele observa que se passaram menos de 24 horas desde que Su Jinjin recebeu o manual. Com um sorriso tímido, Xu Jinming admite que talvez a única coisa de que ele pode se orgulhar é sua velocidade de avanço. Ele acrescenta que quando ele tentou começar a cultivar o corpo indestrutível do trovão, ele achou até mesmo a parte introdutória um desafio. O reitor ouve e explica o processo. Forjar a fundação envolve usar o sangue de uma besta de elemento raio como um guia combinado como sedante. Ele enfatiza um ponto crítico. A força final da técnica está relacionada ao grau do sangue da besta usado. Agora que Kyujin Ning avançou, o reitor declara que ele o ajudará a forjar a fundação naquele mesmo dia. Ele revela que bestas de raio de alto nível são raras e seu plano original era usar o sangue de um urso gigante da tempestade de 7º nível. No entanto, depois de saber que Xu Jinming tinha de iniciar um recurso de níveis todos os anos, ele fez um pedido especial. Ele decidiu combinar os recursos e implorou ao diretor da universidade para conceder a Xu Jinming um recurso de nível, se isso ainda mais precioso. Com isso, ele presenteia Xu Jinming com um pequeno frasco contendo um líquido vermelho brilhante, o sangue essencial de uma besta feroz de 8º nesse nível e o tiranossauro do trovão. Xu Jinming fica profundamente comovido que seu novo professor e o diretor fariam tanto por ele. Ele aceita o frasco e promete retribuir essa bondade muitas vezes. Satisfeito, o reitor diz que eles devem começar imediatamente. Eles se movem para uma sala de treinamento onde o Xu Jinming, sem camisa, se ajoelha. O reitor destampa o frasco e despeja o potente sangue vermelho brilhante na cabeça e nas costas de Jinming. Xu Jinming range os dentes de medo quando a substância faz contato. O reitor o avisa para suportar, explicando que o sangue é altamente tóxico para usuários de baixo nível e a dor intensa é esperada. Em seguida, o reitor se prepara para usar seu próprio poder para ajudar. Ele diz a Xu Jinming que agora usará seu verdadeiro trovão de fogo de vento e nível para forjar a fundação, acrescentando que a quantidade que Xu Jinming pode absorver depende de quanto. O reitor libera seu poder, uma torrente de raios vermelhos violentos, e o direciona para o corpo de Xu Jinming. A energia o percorre fazendo com que padrões vermelhos brilhantes se espalhem por suas costas e peito. O processo é excruciante e Xu Jinming joga a cabeça para trás, soltando um grito de agonia enquanto seu corpo é temperado à força pelo imenso poder. 5 dias após o início do processo de tempera, o discípulo sênior Liu está tomando chá com o mordomo do reitor, Fu. Liu comenta sobre o quão resistente o novo júnior é para ter durado 5 dias. Ele reflete com um pouco de ciúme que ele só durou 2 dias durante sua própria têmpera, que usou sangue de besta de 7º nível mais fraco. Ele admite que o desempenho de Xu Jinjin merece a essência de sangue da besta do tipo dragão do 8º nível. Liu acrescenta que com uma habilidade de raio de nível C, ele está ansioso para ver o resultado do corpo indestrutível do trovão de seu novo Junô. De repente, um estrondo alto da sala de treinamento os assusta. Liu sobe correndo, imaginando se a forja da fundação de seu Júnior está completa. Ele espreita cautelosamente pela porta e se depara com uma visão aterrorizante. Xu Jinming está sem camisa e salpicado de sangue, com os olhos brilhando em vermelho. Uma aura caótica de energia escura e relâmpagos azuis o envolve e ele parece ter perdido o controle, parecendo mais uma fera do que um humano. Liu está paralisado de medo, sentindo uma aura ameaçadora de Xu Jinjin como a de uma fera feroz de alto nível que o faz tremer. Perdido neste estado primal, Xu Jinming vê Liu na porta e avança para atacar. No entanto, antes que ele possa atacar, a voz dominante do reitor e agente ruge, gritando para Jinming acordar.
O grito do reitor rompe a sede de sangue e Shu Jingying interrompe seu ataque a poucos centímetros de seu sênior. Coberto de suor, Shu Jingying atordoado pergunta ao seu professor o que aconteceu e por que ele sentiu uma vontade irresistível de destruir as coisas. O reitor explica que a essência de sangue do tiranossauro do trovão provavelmente influenciou sua mente. Ele aponta que a fera é famosa por sua ferocidade e como a taxa de absorção e a compatibilidade de Shu Jingying eram tão altas, ele experimentou esse efeito colateral perigoso. O reitor o tranquiliza dizendo-lhe para não se preocupar. Contanto que ele evite mudanças emocionais intensas, ele ficará bem e os efeitos colaterais desaparecerão gradualmente à medida que sua força aumenta. Uma onda de alívio invade Shu Jingying. Ele olha para as mãos, expressando seu medo de ser controlado por suas emoções. Com a crise evitada, o tom do reitor Yang Gentil muda para alegria. Ele diz a Shu Jingying confuso para se animar, anunciando que a forja foi um sucesso perfeito com uma incrível taxa de absorção de 98%. Ele explica orgulhosamente que entre os discípulos que cultivaram o corpo indestrutível do trovão, a taxa mais alta já registrada foi de apenas 92%. Com isso, Jingying quebrou um recorde de longa data. Seu discípulo Senior Liu se aproxima com um sorriso de parabéns. Ele diz a seu novo júnior que com a fundação forjada com sucesso, seu futuro em artes marciais agora é tranquilo. O reitor o apresenta formalmente como discípulo Senior Liu Mind, um usuário de habilidade no pico do 3º nível, e diz a Shu Jingying para pedir ajuda a Liu com quaisquer futuras perguntas de cultivo. Shu Jingying cumprimenta seu sênior que prontamente saca seu telefone. Liu explica que como ele não preparou um presente, ele transferirá alguns créditos em vez disso. Shu Jingying fica chocado quando uma notificação em seu telefone diz que ele recebeu 200 créditos, clamando que é demais. Ele rapidamente calcula que o presente vale 2.000 mens de grandes moedas chá. O reitor descarta sua preocupação, afirmando que 2.000 créditos são uma grande soma para Liu e que é dever de um sênior cuidar de seus juniores. Ele acrescenta que quando Shu Jingying tiver seus próprios juniores, ele também precisará preparar presente, uma lição que Shu Jingying aceita humildemente. Com o treinamento concluído, o reitor diz a Shu Jingying que, após 5 dias sem comida ou água, ele deve voltar e descansar. Ele dá suas próximas instruções. Volte na manhã seguinte para aprender técnicas de punho e lança com o Sr. Liu. Shu Jingying agradece a seu professor e sai. De volta à sua luxuosa vila, Shu Jingying encontra o jovem com cabelos brancos espetados e olhos vermelhos no sofá focado em um videogame. O jovem se vira percebendo que não está sozinho e cumprimenta Shu Jingying, supondo que ele deve ser seu novo colega de quarto. Ele se apresenta como Liu Wentao. Quando Shu Jingying se apresenta, os olhos de Liu Wentao se arregalam. Ele aponta animadamente e exclama que ele é o maior pontuador da província de Jiangnan. Quando Jingying pergunta como ele sabia, Liu Wentao declara orgulhosamente que seu apelido é Se Sabe Tudo, pois ele sabe sobre a maioria dos calouros. Ele admite que não procurou especificamente por Shu Jingying, mas a comoção que ele causou foi tão grande que ele não pôde deixar de ouvir sobre ele. Ele se maravilha que o lendário artilheiro Azarão seja seu novo colega de quarto. Colocando um braço amigável em volta de seu ombro, ele começa a bombardear nosso garoto com perguntas, perguntando se ele é realmente de Zenshen, se ele era realmente apenas um desperto durante o exame, comentando que sua habilidade não parece ser apenas de nível. Apesar das infinitas perguntas, Jingying descobre que gosta do tagarela amigável. Ele reflete que sempre odiou a solidão. Flashbacks revelam seu passado, crescendo em um orfanato sem um senso de pertencimento. A escola era melhor, pois ele tinha amigos. Suas memórias mais felizes são de seus tempos de faculdade brincando e jogando com colegas de quarto. Ele lembra de ter obtido seu mestrado e doutorado, nunca imaginando que depois de beber de mês em sua formatura, ele acordaria em um mundo diferente. Ele pensa em como não esperava ainda ser um órfão depois de transmigrar, mas com um colega de quarto como Liu Wentao, ele sente que não ficará sozinho. Enquanto isso, Liu Wentao se gaba orgulhosamente de ser um dos melhores alunos da província de Sichuan, com uma habilidade de nível, e atualmente é um usuário de habilidade de nível médio primeiro nível. Ele declara sua ambição de se formar em táticas universitárias e comandar uma região militar para massacrar todas as feras ferozes em Blue Star. Mudando de assunto, Jingying menciona que está indo para o salão de artes marciais. Intrigado, Liu Wentao decide se juntar a ele, admitindo que ainda não visitou o salão da universidade. Eles chegam ao impressionante Salão de Artes Marciais do Trovão, filial da Universidade Mágica. Lá dentro, eles veem uma cena animada e caótica com alunos treinando e mostrando seus poderes. Aí a Eva parece explica que eles estão na sala de treinamento pública, que pode acomodar 300 pessoas. Solon é construído com liga de nível Si misturada com metal de memória, tornando durável o suficiente para suportar danos. Eva também aponta para salas de treinamento privadas, mas Shu Jingying decide que a área pública está bem. Liu Wentao se envolve na atmosfera competitiva, gritando de excitação e apontando um usuário lobisomem aprimorado de nível A.
Xu Jingjing comenta secamente que seu colega de quarto não está sendo quieto. Xu Jinling então pergunta a Eva sobre os grandes pilares numerados no centro da sala. Eva explica que eles são quadros de desafio de poder de soco. Existem 5 quadros de líderes, um para cada um dos 5 níveis de usuários de habilidade. Ela os informa de que se eles entrarem no top 3.000 em seus quadros, receberão uma recompensa de 50 créditos. Liu Wentao aceita o desafio ansiosamente, achando que parece fácil. Eva esclarece que existem pouco mais de 4.000 alunos na universidade. Ansioso pela recompensa, Liu Wentao decide tentar. Eva o instrui a passar seu ID de estudante para começar, adicionando a regra crucial de que habilidades e técnicas de combate são proibidas. Liu Wentao avança ansiosamente para o pilar e passa seu ID de estudante. Eva anuncia sua tentativa. Sua ativação chama a atenção de alunos mais velhos que observam zombeteiramente que ele é apenas um calouro de nível médio de primeiro nível. Sentindo a pressão, um determinado Liu Wentao resolve não perder a face. Com um grito alto, ele libera um soco poderoso, atingindo o pilar com uma força impressionante. O resultado aparece na tela, um poder de soco de 466 kg. Satisfeito, Liu Wentao pensa que não se envergonhou e entrar no top 3.000 não deve ser problema. Seu orgulho é de curta duração quando Eva entrega uma atualização devastadora. Sua classificação está além de 100.000. Liu Wentao fica em choque, gritando em descrença e questionando como isso é possível com apenas cerca de 4.000 alunos na universidade. Eva esclarece friamente que o placar totaliza as pontuações de todos os alunos desde a fundação da universidade há 100 anos. A humilhante constatação surge para Liu Wentao. A multidão estava esperando para vê-lo pagar mico. Os alunos mais velhos caem na gargalhada comentando com o hilário capo. Enquanto seu colega de quarto se afoga em constrangimento, Xu Jingbing oferece algum consolo, lembrando de que, como um usuário de elemento espiritual, o poder do soco físico não é só físico. Um grato Liu Wentao incentiva Jingjing a tentar, certo de que ele será mais forte. Xu Jingbing concorda, admitindo que queria testar sua força de qualquer maneira. Ele passa seu ID e Eva anuncia seu desafio. A atenção da multidão se volta para ele, mas eles são ainda mais desdenhosos, notando que ele parece mais fraco em um nível inferior de primeiro nível. Eles duvidam que seu poder de soco chegue a 400 kg. No entanto, um espectador acha o nome Xu Jingjing estranhamente familiar. Enquanto isso, Xu Jingjing está confiante. Ele reflete sobre seu progresso recente, avançando para um usuário de habilidade de primeiro nível e temperando seu corpo por 5 dias e noites para forjar a base de suas novas técnicas. Uma rápida verificação do painel do sistema confirma suas novas estatísticas, incluindo um físico aprimorado e a primeira habilidade do corpo indestrutível do trovão. Ele fecha o punho, ansioso para ver a que nível seu poder de soco chegou. Com uma explosão de poder, ele desfere um soco e o impacto cria uma poderosa onda de choque que ondula pelo ar. A poderosa onda de choque do soco de Xu Jingbing ondula pelo ar, atordoando a multidão no salão de artes marciais. Uma tela digital mostra o resultado incrível, um poder de punho de 4.539 kg. Esta pontuação não só o coloca em primeiro lugar no ranking, mas também quebra o recorde de longa data para usuários enormes de habilidade de primeiro nível. Os alunos mais velhos que o estavam ridicularizando ficam em descrença. Um exclama que o recorde foi quebrado, enquanto outro questiona como um usuário de primeiro nível de nível inferior poderia ter um poder tão imenso. Um terceiro aluno aponta sombriamente que um soco com essa força poderia transformá-lo em pasta de carne, achando impossível acreditar que este é um calouro. 2 estudantes na multidão estão igualmente surpresas. Um comenta que os 1.000 primeiros no ranking são figuras que lideram a era, imaginando quão excepcional o novo número merecer. Sua amiga acrescenta que o recorde já durava mais de 10 anos e sente que deve registrar um momento histórico. Seu colega de quarto, Liu Wentao, está em êxtase agarrando Xu Jingbing e declarando que ele é verdadeiramente seu irmão e o seguirá de agora em diante. Um sorridente Xu Jingbing modestamente diz para ele não exagerar. Olhando para seu punho, Xu Jingbing reflete interiormente satisfeito com o resultado. Ele conclui que o sangue da essência dos Trilossauro Trovão é altamente compatível com ele e a melhora em sua força foi imediata. Aí a Eva flutua nas proximidades e felicita formalmente Xu Jingjing por quebrar o recorde, anunciando que uma recompensa de 400 foi emitida para sua conta. Um curioso Xu Jingjing pergunta se ele pode ganhar mais créditos quebrando o recorde novamente. Eva esclarece que a recompensa é pela primeira vez, mas ele pode desafiar os outros pilares de nível para novas recompensas. Xu Jingbing olha para os outros 4 pilares para usuários de segundo a 5º nível e decide que quebrará esses recordes mais tarde. Enquanto isso, seu colega de quarto se tornou um promotor enquanto um grupo de estudantes impressionados se reúne em torno de Liu Wentao, que aponta seu incrível colega de quarto. As meninas rapidamente invadem um perplexo Jingjing, com algumas se oferecendo para ensiná-lo a usar esse equipamentos e outras tentando recrutá-lo para seu clube. Dominado, Xu Jingjing é afastado por Liu Wentao, que sugere que eles escapem para uma sala de treinamento particular. Em outro lugar, na residência seu mestre, o reitor Yang Zhentinhan, está saboreando um chá.
Seu discípulo sênior, Liu Ming, mostra a ele seu telefone, relatando que o sapato de seu irmão Júnior Mao é um tema quente nos fóruns do campus. O reitor Jiang Gentinha se maravilha com a força física exagerada de nosso garoto, questionando por que ele fugiu para quebrar recordes em vez de descansar. Liu Mingyan reflete sobre seu próprio passado. Ele lembra de quando era um usuário de primeiro nível de alto escalão e tinha acabado de dominar a primeira camada do corpo indestrutível do trovão. Seu poder de punho era apenas um pouco mais de 3.500 quilos. Ele conclui com admiração que seu novo irmão Júnior é muito mais do que apenas um pouco mais forte do que ele era. Em um apartamento luxuoso, um jovem com cabelos escuros e uma jaqueta marrom olha para seu telefone. De repente, ele explode de raiva, batendo com a mão no balcão de mármore. O vidro ao lado dele se estilhaça enquanto sua mão está coberta de chamas laranjas e raios azuis. Ele espuma, amaldiçoando que Xu Jingyin também veio para a capital mágica. Cerrando seu punho flamejante, seu rosto se contorce de raiva. Ele pensa em como o sucesso de Xu Jingyin o fez perder a chance de ser o melhor pontuador da província de Jiangnan, transformando-o em motivo de chacota em sua cidade natal. Ele jura ferozmente que desta vez ele vai recuperar toda a honra que acredita ser sua. Enquanto isso, de volta à sala de treinamento de sua universidade, Xu Jingyin senta-se calmamente segurando uma pequena faca. Ele reflete sobre os efeitos de sua nova técnica de corpo indestrutível do trovão, maravilhando-se que mesmo após 5 dias exaustivos de têmpera, sem comida ou descanso, ele ainda esteja cheio de energia. Para testar sua nova durabilidade, ele arrasta levemente a lâmina afiada pela mão. A faca faz um som metálico, mas não consegue romper a pele, deixando apenas uma leve marca branca. Ele fica impressionado, percebendo que a defesa de seu corpo agora é como uma liga de grau e tornando-o invulnerável a lâminas comuns. Ele conclui que é realmente uma técnica de refinamento corporal de grau signa. Nesse momento, seu colega de quarto Liu Wental entra correndo, chamando seu nome animadamente. Ele informa a Xu Jingyin que a notícia de que quebrou o recorde causou uma explosão no fórum do campus. Ele acrescenta que inúmeros alunos apostando respostas dizendo que querem desafiá-lo. Longe de estar irritado, o sorriso competitivo aparece nos lábios de Xu Jingyin. Ele comenta consigo mesmo que o espírito marcial na Universidade Mágica é de fato bastante forte. Vendo os desafios, um protetor Liu Wental levanta seu telefone e oferece sangrado para ajudar seu colega de quarto, esmagando os caras online que se superestimam. Xu Jingyin calmamente empurra o braço de seu colega de quarto para baixo, dizendo-lhe para esquecer e não perder seu tempo. Ele explica que tem coisas mais importantes para fazer, pois está indo para a biblioteca de técnicas de batalha e diz a Liu Wental para voltar para o dormitório. Xu Jingyin chega à enorme e moderna biblioteca de técnicas de batalha. Ao se aproximar da entrada, ele estende a mão para um scanner e um complexo círculo de segurança laranja brilhante aparece confirmando a proteção avançada do prédio. Ele fica impressionado com a segurança, lembrando um boato de que a biblioteca é pessoalmente protegida pelo vice-diretor da universidade, um lendário usuário de superpoderes de 9º nível. Ele percebe que com uma figura tão poderosa vigiando, nem mesmo santos marciais mais fortes poderiam roubar os tesouros lá dentro. Depois de passar seu cartão de estudante, ele passa pelo portão e o círculo de segurança o escaneia uma última vez antes de deixá-lo entrar. Dentro do grande salão, ele é recebido por um trio de bibliotecárias. A do centro o recebe calorosamente pelo homem, dirigindo-se a ele como aluno de grau Xu Jingyin e perguntando como eles podem ajudar. Surpreso por saberem quem ele é, Xu Jingyin pergunta como sabiam seu nome. A bibliotecária explica educadamente que alunos com autoridade de graus como ele são especiais e têm acesso a todas as técnicas de batalha. O sistema deles os notificou automaticamente quando ele escaneou seu ID. Os pensamentos da bibliotecária revelam sua verdadeira motivação. Ela entende que a autoridade de grau significa que seu futuro está destinado a ser pelo menos o de um usuário de nível grão-mestre. Ela faz uma anotação mental para fazer amizade com ele. Xu Jingyin diz à bibliotecária que está interessado em técnicas de batalha de superpoderes de elemento relâmpago e pergunta a qual andar ele deve ir. A bibliotecária informa que as técnicas de grau B e abaixo estão no 2º e 3º andares, mas as mais preciosas estão em uma sala de leitura especial no 4º andar. Ela acrescenta que ele pode entrar passando o cartão. Ela então o leva pessoalmente ao 4º andar para uma elegante sala de leitura privada. Lá dentro, um pequeno dispositivo de IA flutuante paira sobre uma mesa. A IA explica que assim que ele selecionar as técnicas online, os manuais secretos originais serão entregues a ele. Ela gentilmente o avisa para ter cuidado ao manoseá-los. Sozinho, Xu Jingyin comanda a IA para exibir todas as técnicas de batalha do elemento raio de nível B e superior. Em resposta, a IA projeta dezenas de telas holográficas azuis que preenchem a sala, cada uma mostrando uma técnica diferente. Enquanto ele examina a seleção, 2 técnicas chamam sua atenção. A primeira é uma técnica de nível SSS chamada 10.000 prisões de orientação celestial do trovão, que cria um domínio massivo de tempestade.
No entanto, é restrito a usuários que estejam pelo menos no 5º nível. A segunda é uma técnica de nível SS chamada Fúria do Deus do Trovão, que invoca trovões poderosos. Esta também é restrita, exigindo que um usuário esteja pelo menos no 4º nível. Shujin Lin está maravilhado com a qualidade das técnicas, vendo opções de nível CS e até CSS. Ele se maravilha com a riqueza da coleção de manuais secretos da universidade e se pergunta se pode vê-los de graça. Sua animação desaparece quando ele percebe que o cultivo dessas técnicas poderosas tem requisitos rigorosos. Com seu status atual, ele só pode aprender técnicas de batalha de nível por enquanto. Ele vê inúmeras opções de nível, anotando que escolher seria incrivelmente difícil sem a orientação de seu professor. Felizmente, ele veio preparado. Ele pega uma lista de recomendações de seu mestre e o reitor Zhang Zhenqian, o que economiza tempo. Usando a lista, ele interage com os displays holográficos apontando suas técnicas desejadas. Ele toma sua decisão final, escolhendo 4 técnicas específicas de nível A. A primeira é Lança do Trovão, uma técnica ofensiva. A segunda é Arma de Trovão em Cadeia, um ataque sustentado. A terceira é Flash do Trovão, uma técnica de movimento. A última é Prisão do Trovão, uma técnica de controle. Ele categoriza mentalmente suas novas habilidades. Lança do Trovão para ataques à distância, Arma de Trovão em Cadeia para ataques sustentados, Flash do Trovão para movimento e Prisão do Trovão para controle de multidões. Ele acredita confiantemente que com essas 4 técnicas de batalha e seu corpo indestrutível de trovão de nível, seu estilo de combate dificilmente terá falhas. A EVA analisa sua seleção, informando que o tempo médio para aprender cada técnica de nível, para um nível elementar é de 6 meses, recomenda misturar técnicas de nível inferior para uma abordagem mais equilibrada. No entanto, Shujin Lin dispensa confiantemente o conselho. Pouco tempo depois, a bibliotecária retorna, apresentando-lhe os 4 manuais físicos para suas técnicas escolhidas. Ao alcançá-los, Shujin Lin se maravilha com o quão luxuosos eles são. Ele reflete sobre seu valor de mercado, sabendo que até mesmo manuais secretos de nível se custam milhões, tornando esses 4 originais de nível inestimáveis um tesouro incrível. Ao abrir o primeiro manual, uma luz dourada brilha em suas páginas. Ele é atingido pela profunda concepção artística e aura poderosa, percebendo que é uma experiência que uma cópia nunca poderia reproduzir. Ele se acomoda e começa a estudar os manuais intensamente. Com o passar das horas, seu foco se transforma em frustração. Gotas de suor em sua testa enquanto ele agarra sua cabeça, lutando para compreender o conteúdo complexo. Apesar da dificuldade, persevera virando página após página. Após um longo período de estudo, ele se inclina para trás, tendo terminado todos os 4 manuais. Ele então chama seu sistema Deep Blue e o comanda para adicionar pontos. O sistema responde instantaneamente. 4 notificações aparecem, confirmando que 2,5 pontos de superpoder foram consumidos para cada técnica e todas as 4 foram aprendidas com sucesso no nível elementar. Ele então puxa seu painel do sistema para visualizar seu status atualizado, suas novas habilidades, Lança do Trovão, Flash do Trovão, Arma de Trovão em Cadeia de nível, e Prisão do Trovão estão todas listadas no nível elementar. Sua técnica de refinamento corporal, Corpo Indestrutível de Trovão, permanece na primeira camada e seus pontos de superpoder disponíveis diminuíram para 1434. Levantando-se, Shujin Lin fecha seu punho, uma leve aura de poder ao seu redor. Tendo adquirido tantas técnicas de batalha poderosas, ele olha para cima com uma expressão confiante e predatória, imaginando qual pessoa sortuda será a primeira a provar o poder de seu novo arsenal.